Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos ao CREA Alagoas. E é com muita satisfação que iniciamos a solenidade de mais um evento técnico realizado por esta entidade. Hoje vamos assistir à palestra, uma palestra que será proferida pelo engenheiro mecânico e especialista em engenharia clínica, Rodolfo Mori. Antes de iniciarmos o evento, gostaria de chamar para a mesa de honra o presidente do CREA Alagoas, Fernando Dacal. Também convido o engenheiro mecânico Rodolfo Mori. Agora, para dar as boas-vindas, convido aqui o presidente do CREA para fazer as considerações iniciais. Boa tarde a todos. Inicialmente a gente pede desculpa pelo atraso, porque foi o atraso do voo do Mori, que era para ter chegado de 14 horas e... Cheguei às 15. Mas aí a gente está com o costume agora de cumprir o horário, Mori. Aí a gente sofre com essas ações do TCU, aí quando vão comprar passagem para a gente, tem que comprar com não sei quantos dias de antecedência, aí reduz para reduzir diária, e nós somos fiscalizados, e às vezes gera problemas como esse. Mas a ideia de trazer o Mori aqui, o Mori está vindo, é uma cortesia do CREA de São Paulo, ele é conselheiro lá do CREA, que nós iremos iniciar agora um trabalho a partir de novembro, de fiscalização das unidades hospitalares do estado todo, das clínicas, certo? Dos postos de saúde, públicos, privados, e hoje nós nós já temos um convênio com o IMA e a fiscalização vai ser conjunta com o IMA, inclusive se fiscalizando o destino de resíduos. Então, há uma preocupação dentro da nossa prerrogativa de defesa da sociedade de começar uma fiscalização agora em prédios públicos e privados que tenha grande fluxo da sociedade. Inclusive, depois vamos incluir a parte de acessibilidade. Né? Aqui em Maceió, vamos com a força maior por causa da lei de manutenção predial. Mas a ideia primeiramente, fazer uma fiscalização educativa e no retorno, aqueles que não se adequarem, a gente partir para a punitiva. Né? Então, não podíamos fazer isso sem convidar. Convidamos todas as secretarias, a Secretaria Estadual, acho que está aqui o Guilherme, tem muita gente de lá da área técnica. Convidamos a Secretaria Municipal de Maceió e encaminhamos a AMA. Tem alguém de Secretaria de Prefeitura ou de Secretaria de Saúde Interior aqui? Qual é o município? Arapiraca? Boca da Mata? Tá. Pronto. Então foi encaminhado para a AMA para comunicar todas as prefeituras associadas à AMA para que a gente desse essa palestra, para dar um esclarecimento, dar uma visão do que está sendo feito em termos de manutenção hospitalar, para que a gente, quando passe a exigir, tenha dado condições a vocês de se adequarem. Então, para a gente não perder mais tempo, vamos dar andamento, já que a gente está atrasado, e ele retorna ainda hoje para São Paulo. Eu vou passar logo para o Mori. Não. Tá, Vinícius. Feitas as considerações iniciais, o presidente poderia vir aqui para... E agora a gente abre o evento com o Mori. Boa tarde a todos. Obrigado. O Dacal já explicou esse negócio tanta fiscalização em cima da gente, né? Em cima de Tribunal de Contas, de Corregedoria, Controladoria, Advocacia Geral da União, que acaba gerando esses contratempos, né? A gente é obrigado agora, sempre para economicidade, não pensa nada no traslado. A gente chega, eu sou obrigado a vir a comprar uma passagem que eu chego em cima da hora e tenho que ir embora ainda hoje só para não ter que pagar uma diária mais para a gente. É um absurdo, né? Até você poder fazer, enfim, que eu acho que é uma coisa que... Mas enfim, isso faz parte da fiscalização, a gente tem que saber lidar com isso aí, mas
É bom quando esses contratempos acontecem, que daí depois a gente vai reforçando cada vez mais na nossa briga com os tribunais aí de mostrar, ó, essa parte de economia a todo custo acaba tirando a qualidade, enfim. Ainda tô naquela pilha ainda, sabe, assim, de quem saiu de casa hoje, 5 horas da manhã para poder chegar aqui às 2, chegou às 3h30 atrasado, chega aqui às 4h30. Como o Dacal disse, primeiro agradecer ao Dacal, o convite para vir aqui no CREA Alagoas já era um convite antigo de vir aqui, já era para ter vindo aqui no começo de agosto, mas daí a gente teve uns contratempos de agenda, enfim, toda essa... Mais uma vez, graças à burocracia do sistema, das coisas que a gente não conseguiu vir em agosto, né, que era para poder vir antes, mas o importante é que estamos aqui, vamos tocar isso, vamos falar um pouco. A ideia daqui hoje, pelo que eu percebi aqui que o Dacal estava falando, nem todo mundo é do sistema, né? Nem todo mundo aqui é engenheiro, nem todo mundo é tecnólogo, técnico, a gente esquece, sempre fala do técnico, mas hoje a gente está atendendo os técnicos por força judicial, continua sendo do sistema, né? Indiretamente hoje, né? Mas a ideia é falar um pouco sobre a engenharia nos hospitais, não só a engenharia clínica, que é a mais difundida hoje, do qual eu sou engenheiro clínico, o Kennedy está aqui também, participa da associação com a gente lá por muitos anos, mas não é falar só de engenharia clínica, não. Quando a gente começou a trabalhar essa bandeira no CREA São Paulo, nós chegamos e falamos assim, tá, vamos falar de engenharia clínica? Vamos, é importante manutenção de equipamento médico? Mas já que vamos fazer uma ação de fiscalização nos hospitais, levar a fiscalização do CREA a atuar nos hospitais, que é uma área que até então, daí eu falo por desconhecimento nosso mesmo, do sistema da atuação, da ampla atuação dos engenheiros no hospital, a gente nunca fiscalizou, né? Então, vamos falar de todas as engenharias. E começamos esse trabalho aqui. Aqui eu falo um pouco do CREA São Paulo, mas aqui se estende para todos os CREAs, CREA São Paulo, Alagoas, enfim, de como funciona essa parte, para quem não conhece, como funciona, tem ideia de como funciona o sistema, pode passar. O que é o CONFE, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, os CREAs são os regionais, foram criados em 1966 pela Lei 5.194. Pode passar. Aqui a distribuição, hoje nós temos CREA em todos os estados da federação, mais no Distrito Federal, alguns menores, outros maiores, enfim, aqui não vou entrar na particularidade dos CREAs, não, pode passar. O CREA, só para vocês terem uma ideia, quando o Dacal falou aqui, eu também reforcei o porquê dessa fiscalização que a gente tem, né? O CREA é uma autarquia federal, e sendo uma autarquia federal, ele é regido por todas as leis federais, sejam boas ou sejam ruins. Algumas são benéficas para a gente, mas outras limitam o nosso poder, né, de atuação, de poder fazer alguma coisa assim. Então é só para personalidade jurídica, enfim, pode passar. Aqui é uma coisa que a gente deixa bem claro, porque a gente ouve todos os dias, eu não vou falar que eu também já não disse isso uma vez na vida, viu, Dacal? Eu falo assim, o que o CREA faz para mim, né? Fala assim, é fácil, a gente fala, o CREA não faz nada para mim, o CREA chega lá, me cobra anuidade e não faz nada, o CREA não faz. Daí que só para mostrar qual que é o papel do conselho, né? A parte do conselho profissional é fiscalizar o exercício da profissão. Só. Cabe ao conselho, o conselho regional, daí não é só CREA, quando a gente está falando de CRM, CRO, Cresce, enfim, todos os conselhos regionais, o papel deles é fiscalizar o exercício da profissão, é fazer ações para que a profissão seja exercida por quem tem habilitação para tal. Dentro entra a parte dos sindicatos. Qual que é o papel do sindicato? O sindicato é defender os interesses da categoria, enfim, toda essa parte de briga por causa de questões salariais, enfim, não que o conselho também não tenha uma parte de fiscalizar isso, mas o foco principal dos direitos trabalhistas, sociais, sindicais, pertence ao sindicato. E as associações de classe que são responsáveis pela valorização profissional. Então, toda essa parte, quando a gente vê essa parte aqui de vamos fazer de cursos, palestras, enfim, quem é responsável, quem tem essa atribuição para isso são as associações. Seja a Associação de Engenharia Civil, de Engenharia Mecânica, de Engenharia Elétrica, a própria Associação de Engenharia Clínica,
cabe a essas associações fazer essa valorização profissional, essa parte de cursos de capacitação dos profissionais, enfim. Aqui eu entro numa coisa assim, eu falo assim, mas o CREA não faz isso. Assim, a gente nem pode fazer, né, Dacal? A gente tem que usar o dinheiro nosso orçamento tem que ser usado para fiscalização. Se a gente usar qualquer valor de verba fora da fiscalização profissional, a gente corre o risco ainda de sofrer uma sanção no Tribunal de Contas. É diferente da OAB, né, que a OAB é uma estrutura totalmente diferente. Ela está lá prevista na Constituição, é uma ordem, né, nem um conselho. Ela tem que ela faz o papel de associação e conselho de classe ao mesmo tempo, né? Então, ele consegue fazer isso, mas a gente fica impedido por ele. A gente queria fazer, mas não pode. Pode passar. Não vou me deter. O que são as profissões regulamentadas? Falando rapidinho, as profissões regulamentadas, elas são regulamentadas porque o exercício indiscriminado delas coloca em risco a sociedade. Então, a prática da engenharia praticada indiscriminadamente coloca em risco a sociedade. Então, é por isso toda profissão que foi julgada, que se fez pensar que o exercício dela indiscriminado pudesse causar um risco à sociedade, ela foi regulamentada. Pode passar? Fiscalização da. Daí como que o CREA fiscaliza? Onde está lá o poder de fiscalização? Na própria lei que institui o sistema, no artigo 24, ela fala que a aplicação dispõe a verificação e fiscalização do exercício da atividade, nela regulada, sendo exercido por um conselho profissional. Enfim, é onde que é dentro da lei que ele cria, que ela fala especificamente nessa fiscalização. Pode passar. Composição do sistema. Os engenheiros, daí como funciona, que até para quem não conhece, todos os engenheiros dentro do sistema, eles são divididos em modalidades: engenharia civil, elétrica, mecânica, agronomia, química, enfim. E são representados dentro dos sistemas, né, são engenheiros. As plenárias do CREA, que a gente chega ali, elas são compostas por membros de associações, membros advindos das escolas e membros advindos do sindicato. E esse mandato, os conselheiros, nós conselheiros, temos um mandato de 3 anos, sendo renovado 1/3 dos conselheiros por ano, a cada ano. Então se renova em 1/3 esse mandato. E é permitido uma única reeleição. Então, todo conselheiro, você fica 3 anos, e depois você pode reeleger uma vez, enfim, todo ano se renova 1/3 dessa plenária. A plenária aqui são quantos conselheiros, Dacal? 30 conselheiros. Então, todo ano, 10 conselheiros. A plenária se renova em 10 conselheiros. Eu pergunto porque lá em São Paulo nós somos 278 conselheiros. Você imagina o tamanho disso, né? Então, todo ano lá renova 1/3 também, enfim. Pode passar. Aqui como funciona o plenário, que é mais do CREA São Paulo, e essa estrutura de gestão é um pouco diferente, cada CREA tem seu organograma, mas lá em São Paulo a gente tem a presidência e a diretoria. Os diretores são... O presidente é eleito por voto direto entre todos os profissionais do sistema. A eleição para presidente ocorreu ano passado. Então, esse ano a gente está no primeiro ano do mandato dos presidentes. Então, tem esse ano de mandato, 2019 e 2020 é o último ano de mandato dos presidentes. E a diretoria é composta pelos conselheiros. A gente tem as câmaras especializadas, lá em São Paulo a gente tem as unidades de gestão e inspetoria, as comissões permanentes, as comissões auxiliares de fiscalização e os órgãos. Pode passar. Não vou ficar falando muito de São Paulo aqui, não. O que compete ao plenário, né? O plenário é composto por conselheiro indicado por pessoa de classe, instituição de ensino e sindicatos. Quais as competências dele? Fixar o número de membros, instituição de câmara especializada, julgamento de recursos, processo. Aqui eu brinco um pouco para o pessoal entender. Faço um paralelo aqui do CREA com a justiça, né, para o pessoal conseguir entender. Pelo menos em São Paulo funciona dessa forma. A composição, então eu estou falando assim, que lá a gente tem os agentes fiscais, que são funcionários do CREA, que são responsáveis pela fiscalização. Eles são as pessoas que vão até as obras, os serviços, enfim, onde é praticada a engenharia, faz a fiscalização. Que a gente como se essa pessoa atua como se fosse um investigador, tá? É feita a investigação, a fiscalização. Em havendo alguma irregularidade, alguma coisa, ele lavra um auto de infração, que é submetido primeiro lá em São Paulo para a CAF, que é a Comissão Auxiliar de Fiscalização, que são os inspetores.
Esses inspetores eles funcionariam aí. Eu faço um paralelo com o direito, porque todo mundo com essa história de Lava Jato, todo mundo se acostumou a entender como funciona o judiciário. Então, essa infração vai para a inspetoria. Essa inspetoria funcionaria como se fosse um Ministério Público. Então, ela tem o papel de acatar ou não a denúncia. Então, eles fazem uma análise preliminar da denúncia, enfim. Essa denúncia acatada ela vai para a Câmara especializada daquela área. Pode passar aqui deixa eu ver se está aqui na outra já, as câmaras. Aqui. Então ela vai para as câmaras especializadas. Então o que eu falei, lá em São Paulo, aqueles 278 conselheiros de São Paulo, eles são divididos em 8 câmaras. Essa distribuição das câmaras aqui também varia de estado para estado, tá? Porque, por causa do grupo profissional, enfim, mas a estrutura dela básica é a mesma, mas você pode pegar, por exemplo, a de mecânica e metalurgia, em alguns outros estados recebe outro nome, é uma distribuição diferente, pode ser Câmara de Engenharia Industrial. Aqui chama mecânica e metalurgia ou é industrial? Aqui, então é Câmara de Engenharia Industrial, porque a nacional mesmo chama Câmara de Engenharia Industrial. Então ela tem essa divisão. Então esses processos, depende de cada área, elas vão para cada Câmara, que a proporção também, a quantidade de conselheiros em cada uma dessas câmaras também é proporcional à quantidade de profissionais que tenham registrados no sistema e kits com as suas contribuições. Em São Paulo nós temos essas 8 câmaras, pode passar. Aí o que você faz? Daí esse cara, o conselheiro, ele pega essa auto de infração que veio ali da fiscalização, que passou pela inspetoria. Num primeiro momento ele funciona, quando ele age isoladamente relatando um processo, ele é como se fosse um juiz de primeira instância. Então ele faz o relato dele do processo, e esse relato dele é submetido para a Câmara Especializada, que é um órgão colegiado, que vota pela pertinência dele ou não do processo, da decisão que ele tomou, se acata ou não a decisão dele. Isso pode terminar ali, agora, daí cabe um recurso, daí se a pessoa quiser cabe um recurso para a plenária do CREA. Então essa plenária já é formada daí por todos os engenheiros, caberia seria um tribunal de uma segunda instância aí. E em determinado momento ainda cabe o recurso para a plenária do CONFEA, que é num paralelo que a gente está falando aí, é comparado como se fosse ao Supremo. Tá? Então essa Câmara aí seria como se fosse, vamos pegar o TRF4, todo mundo, é o Sérgio Moro, o TRF4 e o Supremo. Pronto, grosso modo, só para ter ideia de como funciona. Aí. Ok? Quais atividades? Ele fixa as atribuições profissionais, isso cabe ao sistema. Então, o que a própria lei fala? Que o sistema que ele determina, o próprio sistema CONFEA-CRE, que ele fixa as atribuições profissionais. Então, o sistema que fala, o engenheiro mecânico pode fazer essas atribuições, tem essas atribuições, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro... Enfim. Fiscaliza, cabe ele fiscalizar e julga os processos em imposição de multas e penalidades. Pode passar? Qual que é o objetivo? A gente falou defender a sociedade. Aqui o Dacal citou bem aqui na fala dele, a ideia nossa maior, né, é orientar ao invés de punir. A ideia do sistema de todos os CREAs, ninguém quer sair daí por aí distribuindo multa, distribuindo penalidade. Apesar que a lei, se a gente fosse levar ao pé da letra a lei, tem que chegar já punindo e não teria essa parte orientativa. Porque a própria lei ela fala, né, que assim, não tem orientação, né? Então, assim, é a minha própria lei de trânsito. Não existe a orientação de não punir, né? Tem que punir. Mas não é a postura de nenhum CREA. A ideia é fazer essa orientação, a gente faz a fiscalização, dá prazo para que as pessoas se adequem, consigam se adequar e estar regularizado antes de fazer essa punição. E a verificação de registro e responsável técnico da RT. A RT, acho que o pessoal está familiarizado, é a anotação de responsabilidade técnica. Né? Toda obra ou serviço de engenharia tem que obrigatoriamente fazer a preenchimento da RT para mostrar exatamente, eu tenho um engenheiro que é responsável por que realize esse serviço e ele se responsabiliza tecnicamente pela execução desse serviço. Ele tem que assumir essa responsabilidade, né? Até porque a maneira depois de fiscalizar em caso de...
Se tudo ocorrer bem, beleza, legal, é a maneira, tá ali, a obrigação da gente é fazer as coisas certas, né? Mas em caso de algum evento adverso, alguma coisa assim, você tem que responsabilizar. Quem é responsável por aquilo? Quem se responsabiliza por aquela obra, por aquele serviço? Pode passar? E como funciona nessa fiscalização? Todos os profissionais, as empresas, as instituições de ensino e as entidades de classe, elas têm um registro no CREA. Daí o CREA, ele vai fiscalizar, junto com os agentes de fiscalização, ele vai promover a fiscalização de modo a coibir o exercício legal das profissões, verificar a necessidade de registro de empresa e indicar responsável técnico. Aqui é uma coisa que a gente fala, que eu quero chamar a atenção, né? Daí tem até tem as atividades, a gente fala assim, quando que eu tenho, mas tenho que registrar no CREA? Não tenho. Todos os profissionais têm que ter registro no CREA. Ponto. Quando a gente se forma na faculdade, nós não somos engenheiros, a gente recebe o diploma, nós somos bacharéis em engenharia. Eu só vou ser engenheiro a partir do momento que eu tenho registro no CREA e tenho ele ativo. Daí eu sou engenheiro. O CREA é que me dá o título de engenheiro. Ele que me atribui o título de engenheiro quando eu faço o registro no sistema. Mesma coisa as empresas. Todas as empresas que realizam atividades ligadas à área tecnológica têm que ter registro no CREA também. Não dá para sair qualquer um aí fazendo essa atividade, enfim, senão qualquer pessoa poderia chegar a montar uma empresa. As instituições de ensino e escolas, elas têm que ter registro, até para poder a emissão do diploma dela, do certificado de conclusão, depois em pós-graduação, ter valor e poder gerar uma atribuição para o profissional, ela tem que ter esse registro no sistema. E as entidades de classe aqui é mais a parte de valorização, acho que todo mundo já viu, né? Nas entidades de classe, quando você vai preencher RT, lá o último campo da RT, que o pessoal que já preencheu RT, você destina coisa. Antigamente, o dinheiro ia 16% do valor da RT para a instituição, mas depois a regra mudou, mas a gente usa isso de parâmetro ainda para destinar verba, enfim. Pode passar. No registro, quem são os profissionais? Toda pessoa só pode exercer a profissão quando ela tiver registro no sistema. Aqui, registro no sistema não significa só uma vez na vida registrou e nunca mais o fez. Significa fazer o registro no sistema e ter ele ativo. Ter ele ativo significa estar com ele pago. Ok? Pode passar. Aqui o que a gente estava falando é o estudante, a escola qualifica através da formatura ou diploma. Qualificado, ele tem o conhecimento profissional, ele pede o registro no sistema e ele fica habilitado para poder exercer a profissão. Também outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que às vezes a gente é cobrado por mas o cara não é um bom profissional, o cara não faz direito. Não é papel do CREA avaliar isso. O CREA não tem que avaliar se o cara faz direito ou não faz direito. A gente não tem subsídio para poder avaliar o projeto é bem feito, é mal feito, a manutenção foi mal feita, bem feita. O que o CREA fiscaliza é que a pessoa está habilitada para poder fazer isso. Então, a partir do momento que a escola deu para ele um diploma e qualificou ele para poder praticar engenharia, a gente entende que ele tem habilitação, que ele é um bom profissional, ele tem todas as qualificações para desempenhar o papel dele como engenheiro. Okay? Cabe a gente fiscalizar, fazer com que ele seja registrado e fiscalizar se só os profissionais registrados estão prestando serviço. Não fiscaliza essa parte. Se acontecer alguma coisa porventura acontecer algum acidente, alguma coisa, cabe um processo no CREA que a gente vai apurar a responsabilidade, cabe, depois encaminha para a ética, enfim, mas não é o praxe, tá? É trabalho em cima daí mais reativo, no natural, normal, não se fiscaliza isso. Em caso de acidente, alguma coisa, daí se instaura esse processo no CREA, enfim, para apurar a responsabilidade. É outro tipo de motivação aí que não é o foco principal. Como que eu posso? Os profissionais graduados, o que eles têm? Tem um registro provisório, que, por exemplo, o cara formou, ele chegou no CREA e vai pedir o registro. Ele só tem lá o certificado, sumiu o nome agora? Declaração de conclusão, onde tem lá
histórico, escolar, enfim, você entra, faz o pedido, termo de conclusão de curso, enfim, alguma coisa assim. Você entra com o pedido e esse pedido ele vira um CREA provisório até que se apresente o diploma para que o registro seja definitivo. Ok? Isso também acontece nas escolas. Quando a escola ela ainda não tem o registro dela definitivo no CREA, então ela pediu um provisório e o CREA ainda está estudando as atribuições que o egresso dela vai ter, então aquele cara vai ficar com uma atribuição provisória até que o processo da escola seja julgado para ter as atribuições definitivas. Tá, mas eu sou do CREA aqui em Alagoas, vou trabalhar em São Paulo. Posso trabalhar em São Paulo? Posso trabalhar no Rio? Posso trabalhar em Pernambuco? Pode. Desde que você faça um visto em outros CREAs. Então você vai requerer um visto profissional. Então eu vou lá para o CREA, estou indo trabalhar em Pernambuco, eu requeiro junto ao CREA Pernambuco um visto para que eu possa trabalhar lá. Dá trabalho isso? Dá. Mas assim, pô, às vezes o que eu mais uso, eu falo, mas isso é um absurdo. Eu uso muito isso lá em São Paulo, gente. Que é um absurdo. Onde você viu requerer visto em outro estado para eu trabalhar lá, legal, não sei. Tá bom. Na hora que a gente vai entrar em números aqui, que eu vou citar, são 1.200.000 profissionais no sistema. 400.000 deles estão em São Paulo. É 1/3. Pode ser um absurdo vocês querem exigir do cara para lá, eles acham que é um absurdo. Porém, não é uma maneira também de preservar e o profissional local, isso? Não é uma maneira de preservar, porque senão, se você não exigir visto de nada, o cara vai poder exigir todo mundo. Pô, e os estados que tem menos oferta de profissionais, esses caras de São Paulo que são 400.000, vai todo mundo para trabalhar em qualquer lugar e você não preserva a mão de obra local, não preserva o engenheiro do lugar. Entendeu? Então, eu, Rodolfo Mori, sou favorável ao visto exatamente por isso. A gente tem que preservar os estados menores da federação, a gente tem que manter, não é criar uma dificuldade, é também não deixar livre demais para que os profissionais de fora possam exercer, enfim. E as empresas podem fazer atividade em outros estados? Podem, só que a empresa é um pouco diferente. A empresa, se a atividade, a obra ou serviço dela durar menos que 180 dias, funciona como se fosse um visto. Acima de 180 dias, ela tem que requerer o registro naquele estado. Ela requer o registro no estado, tem que ter o responsável técnico, enfim, é exatamente como fosse do estado de origem dela. Ok? Tá claro isso? Pode ir. Quem que exerce ilegalmente essa profissão, né? Toda pessoa física ou jurídica que realiza atos ou presta serviço sem registro, aí a gente inclui a parte do visto, a parte do visto ou registro em outros estados, no estado de origem, enfim, também. Quem exerce atividade não prevista nas atribuições, que isso daqui também é uma coisa muito delicada, que é a exorbitância das atribuições, é realizar atividades que extrapolam as atribuições que a gente tem. Isso é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, porque sem querer, a todos os momentos estamos sujeitos a exorbitar nas nossas atribuições, sem saber que estamos exorbitando. Isso que é o mais delicado, né? Quem empresta o nome, não precisa nem falar porque, quem continua as atividades após suspensão, o cara teve o registro suspenso e continua exercendo, é óbvio, né? Afirma a organização atividades reservadas aos profissionais da área tecnológica, quer dizer, quem não poderia fazer, que faz. Pode passar para o próximo aí. Enfim, as anuidades, né? A obrigação legal das empresas, recolher anuidade. Eu não vou pegar nessa parte aqui, a gente não pode passar. E quais são as penalidades para isso, né? Então, a penalidade pode ir de uma multa, advertência reservada, censura pública, suspensão temporária e até o cancelamento definitivo do registro. Então, a maneira de se punir, né? Aqui eu falo assim, mas aqui você está punindo só quem é profissional do sistema. Aqui são maneiras de punir quem está fazendo errado, né? O profissional. Quem não está no sistema, a gente tem que fazer uma fiscalização para que ele entre no sistema, para que ele contribua, para que ele faça parte do sistema. Agora, quem está dentro do sistema, a gente tem como agir. E temos que agir para que as pessoas, para que as entidades, que as empresas venham para o sistema.
Ok? Pode ir? Pronto. Ali só nas atribuições, eu acho que eu volto um pouco lá, mas só para frisar isso daqui, que é uma coisa muito importante. Quem é engenheiro, tecnólogo, enfim, a gente consegue ver esse negócio das atribuições, e quem não é, na hora que for contratar engenheiros, tecnólogos, agora eu vou entrar na parte do hospital, ou que cada engenharia, qual o papel de cada uma dentro dos hospitais, para as pessoas das secretarias, que profissionais procurarem para poder suprir essas demandas dentro dos hospitais, porque a gente vai fiscalizar, a gente fiscaliza em torno disso tudo que já foi falado, então eu preciso entender o que é atribuição, né? As atribuições, elas estão lá na resolução 218, a sua maioria, e cada universidade, o que acontece? Vou explicar. A universidade, eu gosto de citar exemplo local, só que eu não conheço o nome de universidade aqui. UFAL. A UFAL, curso, por exemplo, de engenharia mecânica da UFAL. Ele chega aqui no CREA, traz carga horária, ementa, como chamam? Ele entra com um protocolo para conseguir as atribuições do engenheiro mecânico egresso da UFAL. Isso vai para a comissão de engenharia de ensino e atribuição profissional, que analisa a carga horária e ementa e vai falar, ó, o aluno egresso da engenharia mecânica da UFAL, analisada a sua carga horária e sua ementa, ele tem tal atribuições. Seja lá, mecânico, artigo 12 da resolução 218. Que seria a totalidade do mecânico. Porém, um outro aluno de uma outra universidade, por exemplo, o cara não teve lá, vou trocar para civil para ficar mais fácil de entender, fosse engenharia civil da UFAL, o cara tem todas as atribuições no artigo 7º da civil, né? Então o cara foi lá, tem todas as atribuições, beleza. O cara de outra universidade, X aí, o cara teve aula de todas as disciplinas. Porém, ele não teve na sua formação, por exemplo, uma aula sobre pontes. O CREA vai dar atribuição para esse cara de artigo 7º com restrição a pontes. Ele vai poder fazer qualquer tipo de obra de engenharia civil, menos projeto de ponte. Porque ele não teve estudo para isso, ele não estudou para que conseguir essa atribuição. Ok? E isso varia de faculdade para faculdade. E pode também variar de turma dentro de uma universidade. Concorda comigo ou não? Se a faculdade mudar a ementa no meio do curso, ela vai ter que pedir um novo registro para o CREA. E aquele novo registro gera atribuições distintas. Então, lá na certidão nossa do CREA, quando a gente pega uma certidão de registro e anotações, tem lá certidão de registro e anotações. Que o pessoal, quem é mais antigo, era uma carteirinha que a gente tinha no CREA, né? A gente tinha todo, você anotando as atribuições, tudo, que hoje é uma certidão que substituiu aquela carteirinha. Lá está escrito quais as atribuições que você tem. Então, lá está, por exemplo, o cara é engenheiro civil. Porque o que aparece na carteira profissional? Engenheiro civil. Todo mundo, o cara pode ter formado na faculdade A, B e C. Onde diz se ele tem restrição ou não, é nessa certidão de registro e anotações. Lá vai estar escrito, engenheiro civil pelo artigo 7º da resolução 218, quer dizer, não tem restrição. Ou artigo 7º da resolução 218, restrito A, quer dizer, então ele só pode fazer uma parte da resolução. Ou ela com restrição A, que é o contrário, né? Que depois, assim, ele pode fazer tudo menos aquilo. E isso a gente tem que se atentar bastante. Muito, muito, muito. Porque isso tem uma diferença tão grande, porque é aí que entra a história do exorbitar ou não. Quando a gente entra na faculdade, a gente só entra, a gente fala assim, eu quero fazer engenharia civil, quero fazer elétrica, quero fazer mecânica. Você não tem ideia do que é CREA, do que é conselho, do que é atribuição profissional. Você entrou na faculdade que você conseguiu passar primeiro, ou que você conseguiu pagar, ou que era perto, enfim. Uma infinidade de motivos para ter entrado naquela universidade. Em nenhum momento a gente se preocupa, a gente não sabe que tem essa diferença, né? Que atribuições que eu vou ter.
Só que isso vai impactar na sua vida profissional. Depois, você pode exorbitar sem saber que está exorbitando. O que eu falo, provavelmente, ainda mais na área hospitalar, que eu falo, porque é um mundo de engenharias muito próximas dentro da área hospitalar, que se você exorbita sem saber que está exorbitando. Isso pode te causar isso vai te causar uma sanção, vai te causar uma notificação do CREA para o profissional e para as instituições. Porque as instituições também elas são responsáveis por isso. Então, se eu contrato uma pessoa, primeiro, a empresa tem que ter CREA. Quando a gente vai firmar contrato com empresa para fazer serviço de manutenção em, sei lá, em equipamento médico. A empresa tem registro no CREA? Fala assim, pô, mas deveria ter. Então. Mas cabe a gente, as pessoas como gestores, de verificar se tem. Porque firmar contrato com uma empresa que não está habilitada para prestar o serviço, esse contrato é considerado nulo de origem. E a responsabilidade por qualquer ato que aquela empresa faça, deixa de ser da empresa e passa a ser seu. Você está contratando alguém que não tem habilitação para isso. A mesma coisa para o profissional. Eu estou contratando um profissional para fazer um exercício que ele não tem habilidade, não tem competência, não tem habilitação para aquilo, a responsabilidade é dele, que ele está exorbitando na profissão dele, mas passa a ser minha. Tudo que ele fizer e eu sabendo... Ah, mas eu não sabia que ele não tinha. Gente, existem documentos que tem como comprovar essa habilitação. Então, no direito, você considera que você teria como saber. Então, você teria obrigação de ter sabido. Tá claro isso? Tem alguma dúvida? Gente, pode interromper no meio, pelo amor de Deus, não deixa para final, não. Eu tenho dúvida, levantei, que eu quero saber como funciona, enfim, é mais fácil. Não, fica na certidão. Na carteirinha está escrito só o título, engenheiro civil, engenheiro mecânico. Fica na certidão. A certidão consegue pelo CREA, como chama aqui, Dacal? Lá em São Paulo é CREA-NET, como chama aqui? No CITAC. Você consegue pelo CITAC, você entra lá, tem emissão de certidões, está lá, você consegue imprimir tua certidão de registro e anotações, está lá. Daí lá nela tem escrito engenheiro, tem a faculdade que formou, o ano que endereço, o ano que você colou grau, o ano que você deu entrada no CREA, quais as atribuições. Todos os cursos de pós-graduação que você requereu o registro estão lá também, enfim, a anotação está tudo lá. Lá é a ficha corrida, vamos ver, do cara, tudo que ele pode fazer ou não. Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Não? Então vamos para as engenharias nos hospitais. Quais são essas modalidades que são encontradas? Primeiro, para falar para vocês o que é saúde, né? Vou falar como que eu cheguei nessa área aqui primeiro. Sou engenheiro mecânico de formação. Me formei e fui trabalhar em uma usina de açúcar e álcool no interior de São Paulo. E fiquei lá trabalhando, enfim. Saí dessa usina e fui trabalhar numa fábrica de absorvente e fralda. Meu trabalho era fazer projeto de absorvente. Era isso que eu fazia na minha vida, trabalhava fazendo projeto de absorvente, desenhava absorvente, enfim. O porquê vai com aba, sem aba. As meninas se matam. Por que vai para... Sabe aquele lá que é meio uma gotinha? Assim, foi eu que desenvolvi aquele que parece uma gotinha, enfim. Depois a gente até conversa que é uma meia hora, porque eu tinha que descobrir como que usa, porque usa mais para frente para não deixar a marca atrás, para não marcar, enfim. Eu tinha que ficar estudando isso. A minha vida era estudar absorvente. Pra você ter uma ideia, uma fábrica que a gente fabricava, tinha 300 funcionários, a maioria mulheres. E daí nosso corpo de prova eram as próprias funcionárias, né? Então elas usavam, tipo assim, imagina, no meio de 300, todo dia tem uma que está no ciclo menstrual. Então elas pegavam, testavam, colocavam numa janela lá, eu pegava, analisava, um por um. Imagina que coisa linda que era ficar vendo isso o dia inteiro. Com o tempo você até sabia. Eu falei assim, nossa, essa daqui é de tal, você já reconhecia até pelo nome. Pelo coisa, enfim. Mas não era só absorvente, era fralda também. Então, era fralda geriátrica, daí o próprio pessoal da fábrica trabalhava de fralda para me ajudar a desenvolver produto. Então, imagina, chegava de manhã, as meninas que estavam menstruadas colocavam absorvente, os caras que estavam tudo normal, até as meninas também que não estavam, colocavam a fralda geriátrica, e a gente passava o dia inteiro de fralda geriátrica lá para poder, daí fazia, né? Para poder estudar, né? A gente tem que estudar. Vou usar corpo de prova como? Tem que ser o próprio. Enfim, dei um belo dia,
uma Johnson Johnson encomendou um projeto para a gente de uma absorvente para uso pós-parto. E quem já foi mãe sabe a diferença do fluxo normal aqui para o uso pós-parto. Eu não sabia, não fui mãe, nem sou, né? Naquela época nem casado eu era, não tinha filhos. Daí eu fui fazer uma pesquisa de campo num hospital para entender que diferença tinha aquele absorvente para uso pós-parto para o absorvente normal do dia a dia. E fui lá, fiquei um mês no hospital. E me apaixonei por hospital, gente. É muito mais gostoso que ficar vendo absorvente usado. 20, 30 absorventes usados por dia. Eu chegava lá no hospital, imagina aquela pessoa tudo bonitinha, as criancinhas, novinhas, assim. Por mais que seja num momento de dor, de angústia, assim, porque o hospital não é um lugar legal. O hospital você vê a pessoa no estado mais vulnerável dela, né? Tipo assim, no momento de dor, de angústia, enfim. Mas era muito melhor que aquela fábrica. Não era quente, um ambiente, você ia para UTI e tal. E me apaixonei e vim para essa área. Para a área de engenharia clínica, daí eu fiz. Enfim, depois eu fui fazer curso, eu era engenheiro de produção, larguei a indústria, fui trabalhar de graça em hospital para aprender aquilo lá. Fiquei 1 ano trabalhando de graça. Primeiro a troco do almoço, depois a troco do almoço e do passe do ônibus para poder aprender o que era essa engenharia no hospital. E estou nessa área aí faz 20 anos, que o cabelo branco entrega a minha idade, né? Não tem nem como esconder, porque já não estou tão novo assim, fiquei 20 anos nessa área de hospital. E uma coisa que eu sempre me chamou, 2 coisas. Primeiro, o porquê que eu falava assim, mas por que esse nome paciente, né? Alguém tem ideia por que chama paciente quem está no hospital? Tem ideia? Chute alguma coisa ou não? Vamos lembrar aquelas novelinhas de época lá? Escravizaura da vida, essa daí, como chama da novela das 6 aí, que tem lá tal. O Tempo de Amar, né? Negocinho, sei lá. As pessoas que tinham. Hoje em dia voltou muito isso também, né? Quem tem dinheiro é tratado em casa, né? Os serviços de home care estão cada vez mais fantásticos. Se monta UTI de primeiro mundo na casa de quem tem dinheiro, né? E naquela época também, lá nos primórdios da saúde, do 1800 e pouco, 1900 também, assim, as pessoas que tinham dinheiro eram tratadas em casa. E quem não tinha dinheiro ia para o hospital. E quem ia para o hospital? Só quem estava desenganado. Então as pessoas iam para o hospital pacientemente esperar a morte. Então é daí que vem. Então quem estava no hospital eram os pacientes. Hoje em dia poderia ser paciente porque tem que ter muita paciência para ficar no hospital lá esperando aquelas filas gigantes, né? Até em plano de saúde a gente vai pelo menos umas 3 horas de espera, não é privilégio nenhum de hospital público ter que ficar esperando para ser atendido, né? Mas o que é a saúde? A saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Na hora que você lê isso aqui, fala, todo mundo aqui é doente. A gente não tem saúde. É difícil alguém estar num estado completo de bem-estar, que seja físico, mental e social. Ainda mais que esse Facebook, com essa briga toda, todo dia, por causa de, sei lá, de um ou de outro aí, você fica doido, não tem como. Pelo menos você fica perturbado mentalmente aí, não tem como. Mas qual que é o nosso papel, né? E quais são os profissionais que estão dentro dessa engenharia? Aqui eu não coloquei, gente, eu já tomei tanta bronca, eu quero falar assim, isso aqui foi aleatório, tá? Eu fui pelos grandes grupos de engenharia, não tenho preferência por engenharia civil, por engenharia elétrica, mecânica, não. Mesmo porque se eu fosse para escolher por preferência, eu teria colocado a mecânica em primeiro na civil, né? Eu sou mecânico. Enfim, engenheiro civil. Eu tenho que ter um engenheiro civil no hospital. Seja ele estando lá. O engenheiro civil, eu falo que é difícil você não ter que ter ele presente no hospital. Por quê? A quantidade de atividades ligadas à engenharia civil que eu tenho no hospital são gigantes. Toda a manutenção do prédio, a manutenção predial é responsabilidade do engenheiro civil. Toda a parte de execução de obras. Aí quando a gente está falando de concepção do prédio, né? E o hospital,
Quem já foi, quem frequenta, todo mundo. Eu falo assim, quem já foi no hospital? Todo mundo já frequentou o hospital pelo menos uma vez na vida, que foi no dia que nasceu, né? Depois você pode ter ido mais ou menos vezes. Mas todo hospital, se vocês forem reparar, sempre está em obras. Difícil ter um hospital que não tem uma obra. Daí fala, nossa, eles gostam de gastar dinheiro. Não, não é que não gostam de gastar dinheiro. O hospital é um organismo, tipo assim, mutante mesmo. As patologias mudam. As epidemiologias mudam. Doenças que existiam, que eram preocupações até pouco tempo atrás, hoje não são mais. Outras que nem existiam mais estão voltando. E isso os ambientes físicos têm que se adaptar para isso. Vou falar para vocês que não é nenhum absurdo dizer que em São Paulo nós reformamos um hospital antes dele inaugurar, inteiro. A gente estava construindo o hospital ficou pronto e tivemos que reformar ele inteiro. Porque as doenças que eram o foco daquele, o perfil epidemiológico daquele hospital mudou. A gente estava tratando um hospital que era de uma doença X, ou uma patologia X para aquela região. Nesse tempo de construção do hospital, e por causa da construção do hospital, todo mundo foi morar perto. É uma comunidade, é um bairro bem afastado de São Paulo, cidade de Tiradentes, esse hospital. Era um bairro, imagina um bairro que o único acesso para ele era uma rua, e era um bairro totalmente perigoso de São Paulo, também que o pessoal brinca, fala que é cidade de tiroteio, cidade de Tiradentes. Quando começou a construir esse hospital, a densidade demográfica em volta do hospital ficou muito grande, porque todo mundo foi querer morar perto do hospital, porque teve toda a parte de urbanização, construção de vias, de acesso para poder chegar no hospital. Daí começa o hospital, começa a ter obra, uma obra de 4.000 funcionários, qual que é a primeira coisa que monta do lado? O tiozinho começa a vender, monta um botequinho, monta outra coisa, e começou a crescer o hospital, a demanda por serviços perto do hospital, enfim. Daí o cara vai lá, pô, eu vou vender marmita, vou vender coisa para o trabalhador, e foi crescendo. E nisso, as doenças que tinham naquela região também mudaram. Então a necessidade que a gente tinha de uma patologia no começo da construção viu-se que era totalmente diferente. O índice, por exemplo, que a gente fala que é a cidade de tiroteio, no índice de mortalidade por 1.000 habitantes ali no começo, que era gigante, também estava preocupado com o hospital de trauma, um hospital que pudesse fazer amputação, fazer 1.000 coisas, tratar de ferimentar bala, blá, 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 tudo ali, mudou. Porque o índice de mortalidade ali diminuiu muito. Por quê? Porque começou a ter infraestrutura, começou a ter saneamento. As vias de acesso começaram a ter via com duas vias para ir, duas para voltar. Quer dizer, então aquela dificuldade de sair do bairro já diminuiu. Então a pessoa não dava mais para acontecer, fazer alguma besteira ali, ter como fugir. Quer dizer, até fugir agora, né? Mas, enfim, antes era mais fácil. Então mudou. Então a gente teve que reformar o hospital antes dele abrir. Parte de engenharia civil. Manutenção de infraestrutura. Vou falar rede de água, rede de esgoto, o que mais? Até manutenção elétrica em baixa potência, alguma coisa? Essa dúvida, né? Se civil não pode fazer, mas pode, pelo menos lá em São Paulo a gente considera que pode. Sistema de água e esgoto, sistema de tratamento de água, ETA, ET, enfim, tudo é atribuição do engenheiro civil. Então, dificilmente, vou falar para você que daria para ter um engenheiro civil? Dá. Você pode não ter residente ou uma empresa que você contrate que faça esse tipo de serviço, enfim. Mas é difícil falar para você que o engenheiro civil não tem que estar residente. Ok? Pode passar para o próximo. Parte de engenharia ambiental, também. Engenharia ambiental, toda a parte de plano, que o Dacal também falou aqui, a parte de resíduos, toda a parte de plano de gerenciamento de resíduos sólidos em saúde. É a atribuição do engenheiro ambiental ou do químico poder fazer isso. Aqui tem uma dúvida, tem uma briga grande também com o pessoal, porque se você for nos hospitais e começar a avaliar e poder fazer isso daqui, tem muito enfermeiro que assina esse plano de resíduos. Muito. Muito, mas assim, é porque ninguém chegou, bateu lá na porta também e falou para ele assim, ó, engenheiro, meu queridão, só engenheiro que pode fazer isso.
Ok? Toda parte de sistema de tratamento, fossa séptica, câmara de decantação para esgoto radioativo, sistema de escoamento de águas pluviais, sistema de descarte de gases, enfim. Toda a parte que envolve engenharia ambiental, toda a parte também que eu falo, não sou um perito em engenharia ambiental, não posso estar falando. Se alguém falar, sou engenheiro ambiental, tem mais isso, enriquece bastante. Viu? Falar que a última engenharia que vai ter aqui, pelo menos para mim, foi um susto ela constar. Eu fui fazer essa apresentação, eu acho que eu estava na 10ª apresentação dela, a pessoa falou, você esqueceu de tal engenharia. Então eu falei assim, na parte de ambiental tem isso também. Ajuda pra caramba reforçar, tá? Pode ir para a próxima. Toda a parte de engenharia elétrica, também é o que eu falo para vocês, que dificilmente não tem como não ter um engenheiro eletricista dentro do hospital, lá residente, digo. A parte de elétrica no hospital é impressionante, assim, fundamental. E que eu digo mais, nem assim, a importância disso, né? Quando a gente está falando de hospital, de engenharia elétrica, quando a gente está falando de suprimento de energia, com rede estabilizada, enfim. Você pensar que um hospital não tem uma manutenção elétrica adequada, você pensar que o sistema de proteção de descarga atmosférica não funciona, você não tem um aterramento, você não está lá com uma parte, toda a parte de manutenção elétrica, né, de cabine primária, secundária. Vou falar para vocês aqui que os problemas que a elétrica causa, né, então os equipamentos, aqui eu não vou entrar em equipamento específico não, pega só na parte de elétrica também, leva para os equipamentos eletroeletrônicos também. Na parte de engenharia eletrônica, leva para os equipamentos eletroeletrônicos. A maioria dos equipamentos médicos são eletroeletrônicos. Quando a gente fala das instalações elétricas, tem a 5410, você tem que atender a 5410, mas o hospital tem uma norma específica que é a 13534, que é instalações elétricas para ambiente hospitalar. É totalmente diferenciado. Ele fala onde eu tenho que ter rede estabilizada, onde eu não tenho. O hospital, para vocês terem uma ideia, ele a parte de UTI centro cirúrgico, ele é ponto 15 a classe dele. Quer dizer, então eu tenho que restabelecer energia elétrica em ponto 15 segundos. Como que eu faço isso? Com banco capacitor. Não é? Então eu tenho lá no break, eu tenho gerador, eu tenho no break, eu tenho, enfim, toda a parte de fazer a parte de banco capacitor, você poder gerar um fator de potência legal, quando eu tenho que eliminar parasita da rede, harmônica nessa rede, pra vocês terem uma ideia, a energia elétrica, ela é 60 Hz distribuída na rede, porque 60 Hz é a frequência que causa maior impacto no corpo humano, a maior sensibilidade do corpo humano é na faixa da frequência de 60 Hz, por isso que estabeleceu. Que energia elétrica é usada no hospital para outras coisas. Quando eu pego um bisturi elétrico e pego essa frequência e elevo ela lá para a faixa dos megahertz, eu posso causar corte. Não corte, tipo assim, acidental, mas corte controlado, que eu uso para fazer bisturi. Eu uso isso, a elétrica, tanto a frequência, quanto a impedância, quanto corrente. Enfim, então a parte de elétrica é fundamental. Eu falo que se for ter um engenheiro que é mais importante, mas se existisse um mais importante dentro de um hospital, seria o engenheiro elétrico, o engenheiro eletricista, o engenheiro eletrônico. Parasita na rede harmônica, interferência, ruído, enfim. Num exame de tomografia, ele pode causar uma mancha preta. O que é uma mancha preta no hematomo? Câncer. Imagina você está lá, você está fazendo um exame no cara, parece uma bola preta no pulmão do cara. Falando de pulmão, falando no fim, depois eu vou contar a história do pulmão, só para vocês terem ideia. O cara desesperado, chega lá, não era nada. O que era? Uma oscilação na tensão da rede, provocada por uma rede sem filtro, uma rede... Você abriu o cara à toa. Não, uma resistência. Pensa comigo, aquela parte assim, eu lembro até hoje no hospital, um médico brigando comigo que ele queria quebrar o pino do terra para ligar uma incubadora. Não dá, a tomada não funciona, eu vou quebrar esse pino do terra. Eu falei assim, não vai. Eu vou assim, quem manda aqui sou eu. Se a criança morrer, você vai responder? Eu falei, primeiro, nenhuma criança morre por não ficar em incubadora. Gente, não precisa ter susto. Incubadora não é bicho de 7 cabeças. Eu faço questão de falar na incubadora, porque eu falo assim, meu, tadinho, neném tá aí na incubadora.
da Doppler, que é criança. Mas a incubadora, o que ela serve? Ela serve para é um ambiente controlado, que tem controle de umidade, temperatura e pressão. Então você coloca ali, porque o nosso organismo, a maior parte da energia que a gente produz no corpo é para manter nossa temperatura, para manter ali os 36 graus e meio. Se eu coloco a criança num ambiente que eu tenho uma temperatura controlada e ela não precisa produzir calor para manter a temperatura, quer dizer, ela vai produzir calor para manter a temperatura, mas se eu consigo diminuir esse casa, até tudo que você pode. Extensão é coisa de louco. O cara não sabe o risco que é uma extensão, né? O risco de curto-circuito, enfim. É umas coisas de louco, rapaz. Nem vou falar nada, que a parte de elétrica é delicada, é bem assim, nessa parte de aterramento, mesma coisa, as pessoas não fazem teste de segurança elétrica em cama, em equipamento, então, quanta corrente de fuga, você está lá na cama, então, cama hospitalar, então, daí que o cara não faz teste nenhum nela, simplesmente liga e se começa a dar problema lá nos movimentos, o cara tira da tomada e fala que está quebrado, e fala, cara, meu, deita aí e fica quieto. Pode passar para o próximo. Toda a parte de engenharia eletrônica, que também toda a parte de sistema de telefonia, sinalização de enfermagem, sonorização, intercomunicação, rádio e TV, sistema de TI, busca, alarme contra incêndio. Aqui eu chamo a atenção para sinalização de enfermagem e alarme contra incêndio. Sinalização de enfermagem é pela importância disso. Não dá para ter um hospital com o sistema de chamada de enfermeira não funcione. E daí eu explico por que a gente tem apartamento duplo, triplo, quádruplo dentro do hospital. Hospital normalmente público, você tem 2 pessoas, os leitos de enfermaria são 2 pessoas, pode ter até 4, mas é difícil hoje em dia, ainda mais na humanização da medicina, você ter lei do quádruplo, enfim, mas normalmente é 2. Apartamento particular, quando é enfermaria, também é 2, e quando é individual, quando você paga o plano do apartamento, você fica em 1, mas você é obrigado a ter um acompanhante. Porque na hora do pega para capar, o doente não chama a enfermeira. Quem chama a enfermeira é o cara que está do lado. O paciente só chama a enfermeira para reclamar que não está pegando a Globo, para falar que a novela saiu do ar, para falar que o ar-condicionado está quente, está frio. Na hora do pega para capar, quem chama é quem está do lado. Por isso que os leitos são duplo, triplo, você tem que ter acompanhante. Então assim, pô, não sei quem tá, mas não tem ninguém para ficar lá. Gente, arruma alguém, pelo amor de Deus. Porque na hora que se ele precisar de verdade, é a pessoa do lado que vai socorrer, que vai apertar o botãozinho para chamar a enfermeira. Tá? E sistema de alarme contra incêndio. Tirando, é importante, mas assim, a eficácia disso eu só vejo em hospital horizontal, hospital vertical. Se pegar fogo, quem está lá dentro morre. No hospital horizontal, beleza, dá para fugir, né? No hospital vertical, você não pode usar escada. Você vai usar a escada com um cara numa maca, com ventilador. Não tem como levar o cara na maca. Imagina, o cara tá no meio da cirurgia, você fala, fecha de qualquer jeito, vamos embora correndo aí que tá pegando fogo. Hospital horizontal, você dá um jeito, você leva lá para fora com o ventilador, sei lá, no desespero, você faz. Mas hospital vertical não tem como, né? Primeiro que você não pode usar elevador, a não ser que o elevador seja blindado. Imagina você meter tudo que é elevador blindado dentro de hospital, não tem como. Apesar que na minha vida eu só vi um elevador blindado até hoje, que pode ser usado em caso de incêndio. O resto eu nunca vi, o resto tem que sair correndo. Então é importante, gente. Então você tem que fazer. Então essa parte de enfermeira, enfim. Não querendo essa parte de TI também, cada vez mais a medicina está informatizada, telemedicina.
Apesar que no Brasil a gente está anos-luz, né? Porque não dá para confiar nem na segurança da rede, nem na estabilidade da rede de TI, né? Para poder fazer exames, enfim. Aqui em engenharia biomédica, eu coloco engenharia biomédica. Não tem nada contra engenheiro biomédico não, viu, gente? Mas, isso aqui da eu falei que eu brinquei com o pessoal dos conselheiros do CONFEA, que eles criaram... Que a engenharia biomédica ela é uma sub-área da engenharia elétrica. Se você olhasse até um tempo atrás, como estava a resolução da engenharia biomédica, ele tinha artigo 8º e 9º com restrição a equipamento médico. Daí o CONFEA, a plenária do CONFEA, voltou uma resolução específica, que não é... Aqui eu preciso até ver isso aqui, não é, preciso mudar isso aqui. Que dá atribuições para o engenheiro biomédico, que ele pode fazer atividades da 1 a 18 pelo artigo 5º da 1073, relativo a equipamentos de saúde e tecnologia de saúde. O que ele fez? Ele falou para o cara que ele pode fazer pela Anvisa. O que são tecnologias de saúde? Tudo que for usado em hospital é tecnologia de saúde. Equipamento de saúde é tudo que tem no hospital, inclusive o próprio hospital é um equipamento de saúde, que é um equipamento de infraestrutura. O CREA, o CONFEA, a plenária, falou que esse cara pode fazer tudo isso daí. Quer dizer, ele falou que o cara pode fazer projeto de edifício hospitalar, o engenheiro biomédico. Daí eu brincando com um dos conselheiros federais, ele falou bem assim, caramba, nós criamos um super engenheiro. Eu falei, não, você criou um arquiteto dentro do sistema agora. Que o cara tem problema não. Você criou um arquiteto, pô, né? Eu não vou discriminar. A brincadeira foi essa, foi assim, porque o cara pode fazer tudo de tudo. Então eu falo para todo mundo assim, hoje, enquanto essa resolução não cair, se for fazer alguma engenharia na vida, faz engenharia biomédica, que você pode projetar o mundo. Mas enfim, mas aqui vai ser mudado, foi visto o erro, que era uma questão de não conhecimento da grafia de termos da área da saúde. O próprio CONFEA já está trabalhando para revogar isso, porque o entendimento de quando fez, foi na boa fé de fazer uma coisa legal, uma engenharia com uma atribuição, mas por não conhecer termos da área da saúde, porque não é o CREA, não é o sistema que fala esse termo, é a Anvisa que denomina, criou esse problema, mas aqui vai ser resolvido rápido. Então tem engenharia biomédica, que a ideia é que são os profissionais que cuidem dos equipamentos médicos, daí toda a parte de órteses e próteses e implantes, enfim, que tenha projeto para isso. Não quer dizer que os outros não possam fazer, foi o que eu falei. Ela é uma sub-área da elétrica, então o engenheiro eletrônico, o engenheiro eletricista, ele pode fazer tudo que esse cara faz e ele tem essa restrição só para a área médica. É a hora que a gente for ler essa atribuição aqui, que vocês entendem aquela história que eu falei da restrição, né? Que ele fala, ó, ele tem o artigo 9º da resolução aos portadores de diploma, limitado a história da restrição na atribuição aí. Ele fala, ele tem o 9º, mas só limitado a isso. Tá? Pode passar para a próxima. Engenheiro mecânico. Aí é a minha área, né? Vamos embora. Manutenção mecânica, toda a parte de manutenção mecânica, parte de bombas, máquinas mecânicas, grupo gerador, transporte vertical, horizontal, elevadores, transporte vertical, toda a parte de caldeira e vaso de pressão. Aqui na caldeira cada vez é mais difícil achar em hospital. Quer dizer, achar em qualquer lugar é mais difícil caldeira, né? Porque hoje em dia você tem as usinas geradoras de vapor que não são uma caldeira, né? Mas, a não ser nos grandes empreendimentos, usinas, enfim, onde você tem... E vasos de pressão, aqui eu chamo a atenção para o vaso de pressão, que são, dentro dos hospitais são as autoclaves, que são importantes. O único equipamento que, se faltar, fecha um hospital é uma autoclave, não é? Pela norma, você é obrigado a fechar, se você não tiver material esterilizado, você tem que fechar o hospital. Tá certo que você consegue obter isso de outras formas, mandando esterilizar fora, pegando, emprestando, esterilizando o vizinho, sei lá, ou pagando para alguém esterilizar em outro lugar. Mas o equipamento é importante. É o único equipamento que, por legislação, fecha o hospital se não tiver. E fora isso, quando a gente fala de vaso de pressão também, não esqueça que na cozinha do hospital tem um vaso de pressão bonito lá, que é a panela de pressão. Mas não é a panela, gente, não é para ninguém ir lá fiscalizar e pedir RT, NR13, laudo de vaso de pressão da panela de pressão da mãe na cozinha. Que eu falei isso uma vez, o cara falou assim, legal, vou começar a cobrar da minha mãe para assinar, recolher, para fazer o laudo das vizinhas do prédio lá, começar a panela de pressão de um hospital é uma coisa gigantesca, tá? Então ela é um vaso de pressão
atenção para quem faz fiscalização, não só aqui no CREA, mas quem faz essa fiscalização de NR13, as pessoas não fazem laudo de vaso de pressão e não recolhem RT, manutenção, em cima da panela de pressão da cozinha. Esquecem que aquilo é um vaso de pressão. Toda a parte de gases medicinais, toda a parte de distribuição e armazenamento de gases medicinais, toda a rede de gases é atribuição do mecânico. E é muito importante isso, gente, a parte de gases medicinais, não só porque ele é considerado, ele faz parte do tratamento, ele é um remédio, né? O gás medicinal depende. Você usa, às vezes, para insuflar cavidade, nitrogênio para impulsionar motor de furadeira cirúrgica, o oxigênio para tratamento, enfim, ar comprimido, óxido nitroso para potencializar efeito anestésico, agente anestésico, enfim, tem que tomar um cuidado. Isso aqui é muito delicado. Oxigênio mal manipulado, você pode... O que tem de acidente com explosão de oxigênio, e não só em hospital, em toda parte, né? O oxigênio no hospital é tão perigoso que às vezes você explode algumas áreas do hospital no simples ato de liberar ele para a rede, né? Na hora que você está lá, a rede está toda lá estanque, você fez tal de estanqueidade, fez tudo bonitinho, você ligou o cilindro de oxigênio, você abriu... Se o cara não tiver uma operação, não souber operar ali a válvula de oxigênio, ele já vai explodir em algum lugar lá na frente, porque só o atrito da pressão dele entrando na expansão e ele entrando na rede, ele já causa explosão. E fora a parte da manutenção, de manuseio mesmo do oxigênio, que é importante, tem que tomar um cuidado muito grande. Toda a parte de motores em geral e sistema de ar-condicionado. Sistema de ar-condicionado, cada vez mais crítico, ainda mais dentro do hospital, onde você tem temperatura, o ambiente é controlado, toda a parte de filtros de ar-condicionado, onde você usa filtro EPA, enfim, toda aquela... É uma coisa delicada, depois a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Ar-condicionado mata também, né? Com a contaminação em sistemas de ar-condicionado, toda a parte... Foi reforçado muito por esse ano por causa da lei do PMOC, que vai ajudar bastante essa parte, né? Porque tem uma lei específica do PMOC agora, que entrou em janeiro desse ano, então a fiscalização vai aumentar para a gente poder fazer isso, mas tem que tomar bastante cuidado com o ar-condicionado aqui em hospitais. Pode passar? Toda a parte de engenharia química, descarte e processamento de resíduos, entra um pouco aquela parte do ambiental, né? Mas não poderia deixar de citar o engenheiro químico, porque não é atribuição exclusiva do engenheiro ambiental, né? O engenheiro químico também faz toda a parte de descarte de sistema e parte de tratamento de água, que também é muito importante. Visto aí, que a gente vai falar na frente, lembrar do acidente de Caruaru, da causa da hemodiálise, com o sistema de tratamento de água, toda essa parte como chama, de tratamento de água, quando você vai fazer aí saindo um pouco do hospital, indo para a parte da indústria, né, quando você vai para a indústria farmacêutica, todo esse tratamento de água para poder fazer os injetáveis, enfim, na própria fábrica lá que a gente fala do absorvente, do lenço umedecido, você tem que ter uma água decente para poder usar naquele lenço umedecido, para umedecer ele, né? E até o próprio absorvente, quando a gente fala, o absorvente, ele é a celulose que vai ali no meio, que não é algodão, é celulose que tem no meio do absorvente, lá é papel. Absorvente praticamente é papel e plástico, só, mais nada. Ele tem que ser umedecido, e não é uma água. Imagina se está com uma água contaminada, né? Claro, quando a gente está falando de hospital, não é só a parte do hospital, mas toda a área da saúde que envolve, né? Essa fiscalização dá para você fazer em hospitais, mas dá para levar ele para as indústrias da área da saúde, enfim, tudo isso daí junto. Pode passar o próximo. A engenharia de segurança do trabalho, aqui dispensa comentário da necessidade, é norma do Ministério de Trabalho, enfim. Mas é difícil de achar dentro de hospital. SESMIT constituído, legalzinho. Eu falo assim, o maior problema de todo mundo para constituir um SESMIT é o médico do trabalho, né? Ali no hospital, que é o lugar mais fácil de achar esse cara, você não acha o engenheiro. Eu não conheço, vai falar que conheço poucos hospitais que têm uma estrutura de SESMIT constituída certinho, bonitinho e funcionando. Difícil. Ok? Pode passar. Aqui é onde fala, está errado o nome ali, gente, agronômica. Foi a minha surpresa. Engenheiro agrônomo em hospital. Lembre que engenheiro agrônomo é o único cara que pode assinar receituário agronômico para controle e vetor de praga urbana.
o maior índice de contaminação e infecção hospitalar é causado por pragas urbanas, barata, formiguinha, não sei o que lá. Só esse cara aqui que pode assinar isso, né? O único que tem... Só que a gente faz isso, a gente exige para aplicação de inseticida, pesticida, enfim, nos outros lugares, mas esquece que no hospital tem, é obrigado. Oi? Não. Aí tem pode ter uma particularidade da vigilância do Estado. Mas só o médico veterinário? Hoje quem assina o receituário na maioria das empresas ou faz a totalidade é o médico veterinário. O receituário de pesticida, que são da área... Domo sanitário, né? É que tem o que acontece, Calzano, é o seguinte, tem hoje com a gama de profissões de acobertamento. Hoje tem uma dificuldade. Aqui nós temos uma dificuldade maior porque nós temos aqui dentro. Sombreamento e acobertamento. Né? Eu hoje defendo a nível já nacional que a engenharia seja transformada em curso único de engenharia, com a redução da carga horária e você depois como é na medicina. Na medicina você faz 6 anos, depois tem mais 2 de especialização. Exato. Quer dizer, facilita até hoje para você ter um profissional, se você for fazer isso certo, correto, você já viu a gama de profissionais que vai ter. Né? Se eu me formo em engenharia e saio me especializando, você diminui a quantidade de número de profissionais. A gente entende. Por isso que eu digo, nós vamos fazer uma fiscalização inicialmente Orientativo. Educativo. Né? Eu conversei com você lá no time de educação da casa e você me passou o que você tem lá. Já deixa a gente tranquilo. Mas o que está acontecendo é o quê? A gente tem que buscar, principalmente em quem não tem nada. Né? Principalmente, se você for olhar hoje nas prefeituras, Mora, vem uma carreta de recursos para o UBS, UPA, né? Uhum. Então vai construir e manter zero. Eu não sei como está aqui, Decão. Em São Paulo a gente vê muita UPA sendo devolvida para o Estado, para o governo federal, porque receberam dinheiro para construir e depois não tem dinheiro para manter. Às vezes não é equipa. É. Aí você bota um mamógrafo lá lá longe, não vai conseguir manter. Você vai precisar de um engenheiro eletrônico ou engenheiro químico. E não precisa estar por trás, mas você tem que estar com ele funcionando. Alguns tem que estar lá. Tem que ter alguém responsável para assinar, né? Assim, não precisa estar lá. A preocupação nossa. Agora, esses acobertamentos, a gente vai ter que passar por isso sofrer. Porque a gente discute muito aqui, não tem coisa. Porque se o conselho dele der atribuição a ele, a minha obrigação é cuidar do engenheiro. E a gente vai. Se é uma coisa que é única de engenheiro, aí a gente vai acionar até o final. É, aquela coisa A gente já tem a concorrência hoje de uma classe que, principalmente quando vem em cima, eu vi um relatório do Ministério Público Federal, o camarada disse que houve um superfaturamento de pintura. Foi no caso do HGE, na obra inicial lá. Não foi, porque na loja Caragás, uma lata de tinta custa tanto, como é que o cara cobrou para pintar o centro cirúrgico tanto. E é um profissional que não é da área, que ele não pode fazer isso. Hoje nós estamos com uma discussão com o camarada que disse que houve um superfaturamento na avaliação de uma área, que tinha 2 áreas para construir casa naquela período emergencial, e sem nenhum laudo para combater o laudo do Estado, que também já tinha um laudo do perito, dizer que foi superfaturado uma área que já era urbana. Então, além disso, a gente tem que conviver com isso. Pode ser possível que aí, aqui no Estado, a vigilância sanitária existe, a atribuição, aí é do CREA. Não. Você está dizendo que é o veterinário, mas também o agrônomo também pode. Eu sou civil, então não tenho procuração para defender o agrônomo. Mas na realidade eu digo no
contratantes, a informação que eu tinha da própria, não por escrito, mas o conhecimento que a gente tem, é que o médico veterinário teria Atribuições. e atribuições e a própria vigilância sanitária do município e do estado, eles dão autorização e colocam como responsável técnico dessas empresas de detetização o médico veterinário. Aí cabe depois uma análise sim. com vocês. Eu vou dentro dessa informação que pode fazer uma análise, caso seja A gente vai conversar com os Sei lá. agrônomos para ver como é que São áreas que, assim, porque a gente exige lá no hospital toda a documentação. E na documentação, o responsável técnico perante a vigilância sanitária. assim, você está seguindo a legislação, né? Assim, a vigilância permite? Permite. Então, vamos chegar nas que não tem o veterinário, pelo menos, vamos falar, opa, é agrônomo. Vamos gritar. Não, no primeiro passo, né? Conseguir puxar e depois conversar com a vigilância. Também aí cabe a nós exigir que mude a legislação. Eu estou pedindo isso à prefeitura, que vamos um laudo pericial lá para a aposentadoria no município. Eles fizeram uma lei que cabe ao médico de segurança do trabalho. Mas é o médico e o engenheiro. Eu já oficiei para que a prefeitura. Tem o E junto, né? Demorando agora, eu vou partir para a Câmara. Uhum. Aí essas coisas a gente resolver. Mas valeu a informação. Mas se a gente não chegar lá e brigar, a gente não tem nem o inicial, né, Dacan? A gente tem que ter o ponto lá. Provocar. O grande fiscalizador está realmente na legislação. Por exemplo, o engenheiro de segurança do trabalho, você vê nitidamente ele dimensionado para o quadro do SESC, por exemplo. Onde, por exemplo, o engenheiro mecânico está direcionado para a NR13. No entanto, não existe um dimensionamento do tipo, a partir de que classe de pressão precisa saber o engenheiro mecânico dentro do estabelecimento. Ou para que nível de potência a gente poderia ter um engenheiro eletricista dentro de um outro sistema. Então, eu acredito que a gente precisa começar a balizar isso daí para direcionar isso para os profissionais. A gente precisa colocar profissionais lá qualificando. Não discrimine tipo administrador. Importante função, mas tipo, lá no cargo, lá na cara de engenharia de manutenção, vai estar lá um administrador. E às vezes ele não tem aquele domínio completo de situação, porque vai dificultar o andamento da mas ele está lá. E não existe nada que norteie que ele não deva estar lá. Então, Até tem, né? precisa tomar esse direcionamento e dizer aonde cada profissional precisa estar. Então, a gente precisa dizer, o engenheiro químico ele precisa estar ali em função do dimensionamento dos tratamentos que precisam para aquela situação. Então, a gente precisa lembrar mais. Sim. Ou seja, ser mais específico, assim como a engenharia de segurança do trabalho. Para cada 500 profissionais, tem que ter pelo menos um engenheiro. Mas só começar a fiscalizar aqui, você já viu o furdunço que vai causar aqui, começar a fiscalizar, criar isso aqui. Depois, daí você para as arestas depois. Pode passar, pronto. Teve agora de parceiro, um parceiro forte, que é um dos problemas mais sérios que tem é o fiscal. Né? Então, eu não posso Só fiscalizar só. Como seria interessante que tivesse uma fiscalização desse tipo, também com um membro do Ministério Público até Sim. para sentir qual é o problema. Nós chegamos a acompanhar algumas fiscalizações lá em Pernambuco, né, do Agreste Pernambucano, e lá, na verdade, era um conjunto de fiscalizações. Então, participava a vigilância sanitária, eram 5 caminhonetes. Vigilância sanitária, corpo de bombeiros, meio ambiente, fiscalização do trabalho, Uhum. Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho e uma outra, não recordo o nome. Mas eram 5 caminhonetes que estavam. Receita Federal. Receita Federal. Era conjunto. Rapaz, esvaziava a cidade, né? Que os caras chegavam tudo isso aí junto, o cara sai correndo. Só faltou a Polícia Federal, nem ferrou de vez. Simplesmente só falta o japonês. Só faltou o japonês. Na ocasião, estava investindo 15 milhões. Uhum. 15 milhões para ressuscitar o rio, a nascente do rio. Então ela precisava de fiscalização na ocasião. Quer dizer, só vai funcionar
Mas vai pra você. Isso aqui, na hora que começar a ir para os hospitais fiscalizar isso aqui, você vai ver a mobilização que isso vai dar. Isso aqui, esse pessoal vai vir atrás. Vamos fazer junto, vamos trabalhar, vem. dificuldade que a gente tem aqui, Moro, quando eu comprei o bombeiro, aí eu fico em casa, eu digo, não, nós vamos fazer educativo. Eu não vou chegar no próprio centro e dizer, falta isso, falta aquilo, multa. Você quer bombeiro em hospital, então você não vai achar nenhum. A VCB em hospital é o mais difícil que tem. Dá um prazo, vamos adequando, né? Tá. Aí não, eu só posso isso se der a multa, porque a multa tá lá. Ele não pode não multar. É. Não, ele não pode também não multar, né? Ele é órgão de polícia, ele é polícia, né? Ele é órgão de polícia, ele não é. Vamos lá. A engenharia clínica, aqui que eu vou falar para você que engenharia clínica. Vou pegar a definição que a gente fez na Beclin depois de vários anos aqui, é o engenheiro profissional, é o profissional que aplica as técnicas de engenharia no gerenciamento de equipamentos de saúde com o objetivo de garantir rastreabilidade, usabilidade, qualidade, eficácia, efetividade, segurança e desempenho desses equipamentos no intuito de promover a segurança dos pacientes. Ficou bonito isso aqui, né? Isso aqui nós demoramos quantos anos que a gente fazia? Uns 10 anos para conseguir chegar nessa definição aqui na Beclin. Chegamos 10 anos para chegar nessa definição. 5 anos para tentar reconhecer, não conseguimos reconhecer. Então, engenheiro clínico, na hora que você chegar no hospital, engenheiro clínico não existe. Essa é a realidade. Assim, não existe como título no sistema CONFEA-CREA. Mas o mercado reconhece o engenheiro clínico. O mercado reconhece os cursos de engenharia clínica. Então, você vai encontrar bastante lá. Aí é uma preocupação que eu tenho muito grande da calção. Quem mais exorbita dentro da profissão são os engenheiros clínicos. Esse é o problema. Por desconhecimento de causa. Porque daí o cara chega lá e assume o hospital como responsável técnico, ele é engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro eletricista, e dão para ele cuidar de todos os equipamentos do hospital. Fala, você tem que cuidar da manutenção preventiva, corretiva, preditiva, aquisição, tudo dos equipamentos, que só tem ele. Daí o cara é engenheiro mecânico, está cuidando de manutenção de equipamento eletroeletrônico, ele é engenheiro, o engenheiro eletroeletrônico, o engenheiro elétrico cuidando da manutenção da autoclave, da caldeira. Falei assim, mas a gente tem que falar do engenheiro clínico? Tem, porque existe, nos hospitais vocês vão encontrar muito, mas o cara é engenheiro clínico. Daí tem vários problemas do engenheiro clínico. Primeiro, não é reconhecido. Segundo, tem gente, um monte de gente fala que é engenheiro clínico e nem engenheiro é. É administrador, é técnico, eu falo para você, no mínimo, menor, não estou falando que é o correto, mas o menor dos problemas é quando encontra técnico e tecnólogo falando que é engenheiro. Você vai encontrar administrador, técnico, processamento de dados, você vai encontrar um monte de gente cuidando de manutenção de hospital que não tem informação para aquilo. Então, assim, até para se encontrar, não, eu tenho engenheiro clínico. Você olha com carinho, vê lá, porque... E pega leve com esse cara, bem orientação mesmo, aí, porque a maioria das vezes ele vai estar exorbitando e sem saber que está exorbitando, ele está sendo provocado a fazer isso sem ter conhecimento. Pode passar. Aqui a gente fez uma ação de fiscalização em São Paulo, foi isso que provocou, a gente vinha falar em todos os CREAs aí, o pessoal está chamando a gente. Nós fizemos, pode passar mais uma. A gente fez uma ação... O que se fiscaliza, né? Até para perguntar se você é negócio do gestor, né? O que fiscaliza, o que precisa ter empresa são as 18 atividades que estão lá na 218, estão na 1073, enfim. A gente fala assim, quando você fala assim, mas como chama, o administrador, ele pode ser? Não pode. Tá aqui, olha, ele supervisiona, coordena, orienta uma equipe da área tecnológica. Se o cara é o responsável pelo setor de manutenção, ele é administrador de empresa, ele faz no mínimo supervisão ou coordenação da equipe, não faz? Então ele não pode ser administrador. Então está escrito na lei, está escrito na resolução que tem que ser engenheiro. Fala assim, mas quem que tem que recolher RT, quando tem que recolher RT, quem tem que recolher, quando tem que ser registrado e quando que a empresa tem que ser registrada. Se ela realizar uma das 18 atividades que diz na lei, diz na resolução, ela é obrigada a ter registro, é obrigada a recolher RT e é passiva de fiscalização. Se a gente for ler as 18, é impossível não cair nelas. Quando você está falando da área tecnológica, que são relativas à área tecnológica. Supervisão, coordenação, orientação técnica na área tecnológica. Estudo, planejamento, projeto e especificação técnica de equipamentos.
estudo de viabilidade técnica e econômica, assistência, assessoria e consultoria, direção de obra e serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, laudo e parecer técnico, desempenho de carga e função, ensino, pesquisa, análise e experimentação, elaboração de orçamento, pode ir para padronização, mensuração e controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnica especializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de instalação, montagem e reparo, execução de instalação, montagem e reparo, operação de manutenção de equipamento e instalação e execução de desenho técnico. Tem como realizar alguma atividade na área técnica sem se enquadrar em uma das 18 atividades? Não tem. Ah, mas o cara é só... Tem lá os engenheiros, tem o pessoal, tem um monte de técnico, tecnólogo, engenheiro que faz a manutenção. O cara é só o administrador, ele só cuida do pessoal. A atividade 1 é a supervisão e a coordenação. Tem que ser engenheiro. Aqui daí tem a divisão das atividades, né? Quando pode ser engenheiro, quando é técnico, quando é tecnólogo. Eu acho que engenheiro é da 1 a 18, tecnólogo começa na 7. 7 a 18, então quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 não pode ser realizado por tecnólogos. E o técnico é só da 14 em diante, né? É isso. Aí que a gente vai ver a parte também da exorbitância. Quem está fazendo aquilo que pode. Por exemplo, não dá para pegar... Por mais que os técnicos ainda não façam mais parte do nosso conselho, aí a gente tem que defender os engenheiros. Se o cara estiver fazendo alguma coisa que seja da 14 para cima, ele não pode fazer. Não, os técnicos de segurança, sim, os técnicos industriais. É. Os agrícolas, né, até que eles chamam... Quando a gente está falando para revogar a lei, mas assim, na hora que a gente for fiscalizar, se ela ainda não tivesse sido revogada, porque o movimento está maior do que quando foi para sancionar, né, a revogação, você vai encontrar, a gente vai fazer, hoje a gente não pode fiscalizar trabalho de técnico, né? Então, se lá, tem lá um cara fazendo uma atividade que é execução e obra de serviço técnico, sei lá, padronização, controle de qualidade. O cara está fazendo lá a parte de, como chama? Controle de qualidade em equipamento médico, em hospital, alguma coisa assim. É técnico. A gente tem que fiscalizar e exigir que seja engenheiro. Está aqui, atividade pertinente à engenharia, não ao técnico. Então eu tenho lá muito... Volta lá na anterior, por favor. Eu tenho muito hospital que eu tenho como supervisor, coordenador, técnico. Fala para mim, Ken. Tecnólogo de sistemas... apesar que não chama tecnólogo de sistemas biomédicos, né? Voltou para máquinas elétricas, né? Sim. Eu não posso nem falar mal de tecnólogo, senão o Kennedy mata eu aqui. Depois ele liga lá pro Zé Paulo, lá em São Paulo, para ajudar a bater depois. Fala, Zé Paulo, tô batendo, tô mandando lá para São Paulo para ajudar a bater, sei lá, depois eu tô ferrado. Não, mas a questão é a seguinte, é exorbitar. É o que eu falo. Às vezes o profissional está ali, ele está desempenhando o trabalho dele com toda boa vontade, não sei o que, ele está exorbitando, ele está cometendo um crime ético sem saber que está fazendo não um crime, né? Pode ser, pode ser levar um processo ético, enfim, sem saber o que está fazendo. Vistoria, laudo, quando a gente fala que é pesquisa, especificação técnica, quanto a gente vê que não engenheiro faz especificação técnica e a gente não tem atribuição. É fiscalizar para que cada um tenha a habilidade que foi dada pelo CREA, a atribuição que foi feita. Pode passar aqueles dois, vamos para a próxima. Ó. Mais um. Atribuições, que a gente está falando, conjunto, tal, já falamos disso, pode passar. Pode passar de novo. O título é atribuído pelo portador de diploma em função do perfil do egresso, foi o que a gente falou. A faculdade vai lá, ela registra um curso, ela pode chamar curso de engenharia, sei lá, do nome que ela der. Quem decide o título que ele vai ter é o CREA. Ele pode chamar engenharia de transformação de recursos hídricos em energia elétrica. Não pode inventar um nome desse aí? Quem vai falar se ele é engenheiro eletricista ou mecânico é a gente que vai dar atribuição. Ok? Porque não é obrigatório identificar. Lá em São Paulo, volta aquele ali. Lá em São Paulo a gente fez uma fiscalização em hospitais. Entre março e maio de 2017, nós fiscalizamos 700 hospitais no estado de São Paulo. Nenhum
nenhum hospital se adequava, estava totalmente adequado. E eu não estou falando para vocês de um estado pobre, de uma região distante, que não tem profissional. Foi como eu falei, do 1.300.000 profissionais do sistema, nós temos 400.000 no estado de São Paulo. Quer dizer, eu tenho mão de obra, eu tenho oferta de mercado, eu tenho informação. Eu não tenho como alegar em São Paulo que eu não tenho, sei lá, muita dificuldade que outros estados pequenos têm. Ou até estados gigantes, por exemplo, que eu não tenho a dificuldade de logística que o Amazonas tem. Não é? Eu não tenho toda a dificuldade. E em 700 hospitais que eu fiscalizei, aqui eu falo para vocês que estão inclusos nesses 700 hospitais, todos aqueles famosos, que vocês conhecem, todos. Einstein, Sírio, Oswaldo Cruz, Fleury, todos. Nenhum tinha tudo. Se a gente for levar, a gente começou a fazer, nos 10 primeiros, a gente começou junto com o bombeiro para ver a VCB. Daí nós tiramos o bombeiro de perto, porque senão a gente estava ferrado. Porque os 10 primeiros, nenhum dos 10 tinha VCB. Daí a gente falou pro bombeiro, pelo amor de Deus, não vem mais junto, não, que nós vamos começar. Nosso trabalho vai acabar, daqui a pouco a gente vai mais atrapalhar do que ajudar a gente. A gente começou pelo interior, os 10 não tinham VCB. Faltava alguma coisa. Não teve um hospital que não saiu sem uma canetadinha lá. Pois é, você é obrigado a fazer o auto de infração. Você dá prazo para que a ponte funcione, mas você é obrigado a fazer. É a mesma coisa. Só que o bombeiro, a diferença do bombeiro, é que tem que fazer já a multa. A gente consegue fazer um auto dando 10 dias, 15 dias para apresentar a documentação, enfim. Nenhum deles, gente. É impressionante isso daqui. Todos tinham pelo menos alguma não conformidade em algum ponto, seja uma RT de desempenho de carga e função. Quer dizer, RT de desempenho de carga e função, acho que todos tomaram, rapaz. Porque é impressionante como ninguém recolhe, né? Todos, acho que não teve RP responsável técnico, outros contratos, enfim. Isso que gerou pra gente depois, teve uma indústria de equipamento médico, inclusive de um amigo meu, que me ligou bravo pra caramba. Se eu contar a história, daqui a pouco o Kennedy descobre quem que é. A maior empresa de equipamento médico brasileira, exporta para o país, para o mundo inteiro. Só esse cara um dia me ligou e falou assim, Mori, pelo amor de Deus, o que eu faço aqui? Eu falei, o que aconteceu, rapaz? Eu tô com 150 notificação do CREC. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, rapaz, 700 eu pensei, assim, então só vistoriaram 150 maternidade aqui no meio, porque eu achei que você tem 95% do mercado, todas que forem você toma canetada. Todas por... Ele não recolhia RT sobre os contratos de manutenção. Todas. Então isso gerou para a gente todo o trabalho, desmembrou para as empresas de... A gente ia fiscalizar, falava para o cara, meu aponto quem faz manutenção, é você, é próprio, é terceiro, quem faz para você essa manutenção, é tal empresa, isso desmembrava a gente ir atrás depois da empresa, levantar se tem, enfim. Isso aqui gerou para a gente, nessa visita dos 700 hospitais, isso aqui gerou em média mais ou menos 7.000 atividades fiscalizadas. Nós temos trabalho por causa de 700 primeiro, para um monte de ano. Cada um gerou no mínimo 10 atividades que a gente foi, fiscalizou a empresa. Daí a empresa, se a gente quiser puxar a linha ainda, o novelo até o fim, não termina nunca, né? Se a gente for pegar na empresa, daí quem fornece para a empresa, então daí ferrou, daí vai ter... Vira um experiencial aí que você não termina, não. Que é um trabalho ano que vem que o CREA São Paulo está desenvolvendo, vai fazer o ano que vem com as montadoras de veículos. Daí vai dar um trabalhinho bom também. Chegar lá na montadora Ford, GM e falar assim, tá aqui, cadê teus responsáveis? Quem fornece para você, vamos atrás dele e vamos puxar a novela até o fim. Pode passar o próximo. Enquanto isso, o que acontece, né? Enquanto a gente não fiscaliza, as empresas não... A gente não fiscalizando, essas empresas não vão atrás... As empresas, os hospitais, as clínicas não vão atrás de se adequar. E o que acontece com isso? Pode passar. Acidentes que poderiam ser, no mínimo, evitados ou mitigados, como a gente fala na engenharia de segurança do trabalho, né? Ou posso diminuir a probabilidade, a severidade... Ou... Probabilidade, severidade... E a frequência, né? Probabilidade, severidade e frequência. Vai acabar com isso? Tem engenheiro no hospital? Não acaba. A gente consegue diminuir isso, não consegue? Tendo engenheiro?
Acidente radioativo de Chernobyl, Chernobyl não, do Césio 137 em Goiânia. Puro acidente causado por descarte inadequado de uma cápsulazinha de Césio desse tamanho assim. Quantos morreram? Quantas pessoas depois de 20, 30, até hoje ainda tem consequência desse descarte, né? Isso aqui mudou toda a legislação de descarte de resíduo no país, que é aquele programa de gestão de resíduos só surgiu depois disso, por causa do acidente causado por causa de um descarte de lixo radioativo. Pode passar para a próxima. Isso daqui eu conto, isso aqui parece uma coisa mais tosca do mundo. Imagina quem é mãe ainda fica mais abalada com isso aqui. Você chegar no hospital para dar à luz, dia mais feliz da sua vida, primeiro filho, sei lá, segundo, terceiro, por causa de um parafuso mal apertado por falta de uma equipe de manutenção no hospital, a cama virar, soltar, a mãe cair, com a criança já no colo, a mãe ter traumatismo e a criança morrer. Por falta de manutenção na mesa cirúrgica, quer dizer, apertar um parafuso, gente. Não tinha e a criança morreu. Pode passar o próximo. Hospital de Caruaru, a parte da questão da hemodiálise, aqui também foi um caso famoso, emblemático, era um problema no sistema de tratamento da osmose reversa, que não estava funcionando direito, enfim. Foi legal que uma vez, numa apresentação no interior de São Paulo, eu comecei a contar de Caruaru, o cara falou, calma aí, eu trabalhava na empresa que era fornecedora da osmose reversa e eu vou te contar o que aconteceu de verdade. Aí o cara deu uma aula lá do que foi. Tá certo que ele defendeu a empresa, porque fosse, inclusive era que ele tomava conta na época. Mas você viu ele contando assim, não foi falha do equipamento, mas sim da água e da falta de manutenção do equipamento, enfim, de tudo isso daí. Pode passar o próximo. Isso aqui também está falando, isso aqui é uma coisa recente, isso aqui é de 2016, novembro de 2016, vai fazer 2 anos. Foi um estudo do TCU, Tribunal de Contas do Distrito Federal, desculpa, que 80% dos equipamentos médicos do Distrito Federal não tem manutenção adequada. Aqui eu volto a falar de novo, a gente não está falando de uma cidadezinha lá do interior que tem dificuldade de profissional, nós estamos falando da capital do país, né? Onde estão todos os recursos, onde está tudo ali concentrado, você tem 80% dos equipamentos sem manutenção. Foi próximo. Aqui, perícia de redes de gás, enfim, que teve uma explosão, uma contaminação, enfim, que estava na rede de gases aqui, não foi explosão, aqui foi uma contaminação que você via aquelas colônias de bactéria bonita brotando na rede de gás do Hospital Salgado Filho. Rio de Janeiro também, que está falando, não é outra, em algum lugar, pode passar. Que é da ressonância, acidentes com ressonância nuclear magnética, isso aqui. A sala de ressonância, você subiu o campo, aqui eu tenho, normalmente essas ressonâncias tem um Tesla a potência do campo, enfim. Tudo que está lá dentro é sugado para dentro do campo, por coisa que, ao contrário do que todo mundo pensa, a ressonância ela não fica, se ela não tem o campo magnético só na hora do exame, o campo magnético fica lá, você sobe ele uma vez no início, ele permanece o campo lá. Então você não, quando na utilização, o que você faz é inverter o spin do elétron, enfim, você provoca a ressonância, lá você faz a molécula de hidrogênio vibrar, aí você capta por uma antena de radiofrequência, joga para outra e transforma aquela sinal da radiofrequência em imagem. Enfim, não dá vou entrar explicando como funciona a ressonância não, porque é complexo. Mas o campo está lá. E tudo que está dentro da sala tem que ser elemento não metálico. Isso aqui entraram com uma criança e a criança voou lá para dentro, morreu. Dá para trazer 300 imagens aqui de torpedo, de cilindro de oxigênio voando para dentro do campo, enfim, uma coisa. Se tivesse uma engenharia, tivesse o pessoal da engenharia instruindo, aplicando, falando, isso aqui poderia ter sido evitado. Isso aqui a criança também morreu, deu uma indenização de 3 milhões de dólares, parece. Está aqui, 2 milhões e 900. Ok? Pode passar. Isso aqui em Santos. A moça foi lá, teve um traumatismo craniano, foi internada no hospital, está lá internada bonitinha, com aqueles equipamentos todos ligados, o monitor ligado no braço dela, está lá com a pressão não invasiva, está com ECG, respiração, controle de respiração, frequência. E o cara na beira de leito, o cara não fixou o monitor num pedestal, alguma coisa que tinha. No que ela mexeu, o monitor veio, caiu na cabeça dela, com quem já estava com traumatismo, deu uma concussão, ela morreu. Foi agora, gente. Isso aqui é... Quer ver de quando que é isso? Setembro de 2017, faz um ano.
Em Santos também. Não foi lá no interiorzão. Foi em Santos, pô, uma cidade grande, a maior cidade do litoral de São Paulo. Ok, próximo. Isso aqui é um barato também. Isso aqui é em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Maria, também, para quem conhece, é uma cidade grande no Rio Grande do Sul, né? Não é uma cidade pequena também no interior. Os caras, na hora da reforma, na hora do leito lá, da ampliação, reforma do leito, os caras só tiveram o azar, como chama? O descuido, falar assim, de trocar a etiqueta do ar comprimido com a do ar medicinal. E todo mundo que era desse leito da morte aqui que eles falam, eles colocavam a pessoa com ar medicinal e estava lá injetando. Ar comprimido no peitão do cara. Só que não dava nem tempo do cara morrer por causa do ar comprimido, do barotrauma, porque daí tinha um outro erro, que o compressor para uso hospitalar tem que ser isento de óleo. E era aqueles compressorzão de borracharia que o cara estava usando. O cara já morria intoxicado pelo óleo, antes de morrer pelo barotrauma. Precisou 13 morrer antes de descobrir o que é. Gente, é coisa mínima, detalhe simplesinho, né? Eu só fico imaginando quem trabalha no hospital, imaginar que o cara deve ter colocado uma válvula reguladora de pressão aqui nesse... Ou colocar um fluxômetro nesse negócio, como estava funcionando, né? O compressor que está tacando ar comprimido. Pode ir para o próximo. Incêndio Hospital das Clínicas. Aqui eu coloquei até recentemente isso aqui para querer mostrar que o mesmo problema que a gente teve no Museu do Rio não é o único, exclusivo daquele tipo de coisa. Isso aqui pode acontecer. Quando a gente está falando, até falou de Santa Casa, que os prédios da Santa Casa eu não conheço daqui, mas normalmente são prédios antigos, que vêm lá de muito tempo e tal. O problema da Santa Casa de São Paulo tem 300 anos, né? E a realidade da maioria das Santas Casas são prédios antigos, assim, que a manutenção elétrica é muito mais delicada, né? Então a gente tem que ver isso aqui. O que aconteceu no Rio pode perfeitamente acontecer em outros. E esse aqui, eu trouxe esse exemplo, porque isso aqui aconteceu no maior hospital da América Latina. Dizem que até o maior hospital do hemisfério sul, né? Que é o HC de São Paulo. Quem já foi em São Paulo conhece lá o complexo do HC. Aquilo ali é é um quarteirão inteiro. Acho que tem mais de 3, 4 mil leitos, aquele complexo todo ali. E foi um fogo. E pegou fogo ali. Também não foi naquela cidadezinha lá do interior, né? Foi na capital, como aconteceu o incêndio no Museu do Rio agora esses dias. Na capital, no museu mais importante do país, que a gente tem que tomar cuidado. Pode ir o próximo. Mas aqui eu dei uma forçada da casa aqui, ó. Isso aqui foi para forçar. Eu quero provocar discussão também. Será que a gente não consegue até empurrar um tal de um engenheiro de alimentos no hospital, não? Aí o povo olha para mim. Será que a gente não consegue até com uma forçadinha de barra falar que precisa ter engenheiro de alimentos no hospital? Na hora que eu faço, na hora que eu estou ali preparando, eu estou fazendo... Porque uma coisa é o nutricionista, o nutrólogo, enfim, dele prescrever a dieta, e na outra, quando eu estou lá na parte no lactário, onde eu estou processando e fazendo o alimento. Não estou praticamente fazendo o alimento lá dentro? Na hora que eu estou meio formulando ali, fazendo aquilo. Será que aquilo ali não é atribuição do engenheiro de alimentos e não no nutricionista? Será que não dá para a gente dar essa forçada de barra? Eu só pôr isso para provocar aqui. Oi? Vai pegar mais bom, rapaz. A gente gosta de briga. Coisa que o povo mais de São Paulo mais gosta. O pessoal que cresce em São Paulo gosta de uma briga, gosta. E pode passar? Aqui o que a gente fez? Lá em São Paulo a gente fez um grupo de trabalho. Lá em São Paulo o que a gente fez? A gente fez diferente. A gente foi lá pra rua, fiscalizou, bateu todo mundo. A gente viu que ao contrário que todo mundo está fazendo os outros CREAs, a gente foi, fiscalizou, orientou não, exigiu. A gente não imaginou que o tamanho da encrenca que ia ter. A gente achou que ia encontrar inconformidade, mas não na quantidade que a gente encontrou. A gente pegou, deu um passo atrás, criamos um grupo de trabalho que fez uma cartilha, uma coisa bem simples de como fiscalizar. Isso aqui que está acontecendo hoje a gente fez depois de fiscalizar. E depois também a gente fez toda a parte de como serão fiscalizados, inclusive para os futuros, enfim. A gente fez esse GT lá e que provocou. Pode passar. E aqui,
para finalizar, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que é isso que eu acho que é o mais importante de todo o nosso trabalho, que eu falo que o engenheiro dentro do hospital, o nosso papel é que sejamos, que a gente fiscalize como se fosse um teatro mesmo, nós somos o background, nós somos o corpo seja lá, de cinematografia, como chama? O backstage, que a gente está ali para trabalhar para fazer com que o médico, que são os atores principais, os médicos e enfermeiros, que eles possam desempenhar o trabalho deles, que é promover a saúde, que é cuidar do paciente da melhor maneira. Então, se a gente pensar isso aqui, essa senhora aqui, que é a Florence Nightingale, ela é a madrinha da enfermagem. Ela viveu em algum 1800, 1700 e pouco, que era a madrinha da enfermagem. Para você ter uma ideia, ela fez um trabalho muito legal. Na época das guerras na França, não tinha enfermeira para trabalhar, e ela recrutava, as mulheres estavam em casa, enfim, não tinha gente para trabalhar. Ela saiu nas ruas de Paris recrutando as prostitutas para poderem trabalhar na enfermagem, para poder dar um ofício para elas, para poder tirar dessa vida. Então ela se recrutou, e foi que ela, e nisso, esse trabalho, ela conseguiu pegar essas mulheres, levavam para os hospitais de campanha em guerra, ainda salvando as vidas. E ela lá atrás, e atual ainda, né, que o primeiro requisito de um hospital é que ele jamais deveria fazer mal ao doente. E eu acho que o nosso trabalho, como esse backstage, é fazer com que a instalação hospitalar, para que os equipamentos hospitalares, que alguém, quando entre num hospital, ele se for para morrer, que morra da patologia dele, não por um acidente, uma falha, ou não consiga um diagnóstico por causa de um equipamento, uma falha do equipamento médico. É isso, gente. Obrigado. Estou aberto aqui para perguntas, dúvidas, esclarecimentos. O senhor levantou a mão para caramba aqui. Licença, pessoal, a gente vai abrir para 5 perguntas. Mais um pouco? Para mim, eu tenho que estar no aeroporto às 9, agora são 8h20, 6h20. Então, quem quiser fazer pergunta, só não se alongar muito nos questionamentos. Deixa eu... Roberto Cunha, eu sou engenheiro civil do Decretão e trabalho também com ar-condicionado. E trabalhei muito em hospital com ar-condicionado. Eu lhe pergunto, no seu estado, encontra centro cirúrgico com ar-condicionado de janela? Encontra. Não deveria, mas encontra. Mas melhorou muito, né? Não, encontra. Encontra UTI, encontra centro cirúrgico. Eu não vou falar para você que é projeto antigo, não. Tem projeto novo que você encontra lá e depois você manda vedar a janela, você vende. Mas quando o pessoal vai quando você pega a parte da humanização, pode sentar? Quando você vai para essa parte da humanização, fala do pessoal, eles têm mania de falar, vamos colocar janela para da parte de humanização, para a pessoa ter noção do dia, da noite, da estação, do tempo, do clima, não sei o que lá, blá blá. Só que a pessoa fala, beleza, uma coisa é ter janela e outra é ela abrir, né? Normalmente o cara fala que ter janela significa abrir a janela, não é só ter mais encontrem. Ter o quadro fixo, mas encontra, e daí quando vê a gente tem que mandar vedar, enfim, é normal. Olá, Rodolfo, tudo bom? Tudo bom. Eu acho que a gente já trocou algumas figurinhas quando você era presidente da ABCLIN. Sim. Tá com muitos anos aí. Puta, vai entregar a minha idade agora. Né? É o seguinte, eu sou engenheiro clínico pela Universidade Federal de Pernambuco. A minha dúvida é, hoje o mercado, tem muitos profissionais se profissionalizando na área de engenharia clínica, é uma área maravilhosa. Somos suspeitos para falar dela. E hoje a gente vê que tem muitos profissionais, entendeu? Mas a demanda que se vê para contratação, que hoje eu vejo que é uma necessidade do hospital, seja ele qual for, ter um engenheiro clínico para compor o seu quadro. Tá? Eu já tive alguns problemas, como você citou aí, chega um equipamento novo para a gente fazer uma demonstração desse equipamento para os médicos. E eles sempre, você quer saber mais do que eu sou médico, e essa complicação. Hoje, como é que está essa demanda para o mercado
da engenharia clínica? Foi o que você falou. Cada vez mais os hospitais eles veem necessidade. Os hospitais que buscam acreditação da ONA, principalmente Joint Commission, canadense, Aquimento, enfim, normalmente eles têm equipes de engenharia clínica já, né? Mas você vê mais ou menos nos grandes centros. Quando a gente está falando que você vai encontrar engenharia clínica nos grandes hospitais, nos hospitais de ponta, nos hospitais que são referência, principalmente nos maiores centros do país. Mas o que eu falo, assim, é uma grande esperança para a gente, daí eu não falo só como engenharia clínica, não, mas como engenharia na área hospitalar, com essa nova presidência da Anvisa, que tomou posse agora do William Dibby. O William Dibby, para quem não conhece, é o atual presidente da Anvisa. Ele é um médico, se eu não me engano, cardiologista, que foi secretário de saúde, prefeito de São Bernardo do Campo. E sempre e São Bernardo do Campo foi uma das primeiras cidades do país a ter equipes de engenharia clínica no município, dentro da secretaria. E em conversa com o Dibby, ele já falou que uma das bandeiras dele na Anvisa é criar o núcleo técnico de segurança do paciente. Não posso falar quando nem como, porque eu acho que nem ele consegue falar isso, porque ele é coisa, mas a ideia dele é que se crie nos hospitais uma coisa muito semelhante com o SESMIT, que seja um núcleo técnico de segurança do paciente, em que os hospitais sejam obrigados, daí por resolução da Anvisa, a que tenham um núcleo de segurança do paciente, porque foi sempre um viés que a gente levou dentro da BCLIN, dentro da coisa assim. Quando a gente começou a conseguir mostrar para o mercado, porque a gente ficava batendo cabeça, a gente ficava batendo em porta de hospital, falando que a engenharia gerava economia para o hospital, não era isso no começo? Não, gera economia, você vai ter maior disponibilidade de equipamento, não sei o que, blá, 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 blá. E a gente só batia a cabeça e não conseguia fazer a profissão crescer. Quando a gente mudou o discurso dentro da BCLIN, a gente resolveu mudar o discurso, isso veio junto com de tentar mostrar para o CREA a importância. Quando a gente começou a falar da engenharia clínica como um fator que promova a segurança do paciente ou para o paciente, inclusive até se cogitou a ideia de aqui no Brasil, em vez de chamar de engenharia clínica, chamar de engenharia de segurança do paciente. Você sabe que até isso aconteceu, de querer mudar o nome para chamar de engenharia de segurança do paciente, porque era fazer o mesmo trabalho que uma engenharia de segurança do trabalho faz para o trabalhador, fazer para o paciente, fazendo um mapa de risco, levantamento, enfim, todo como se fosse um PPRA, a história toda. E é uma ideia de fazer alguma coisa nesse sentido. Eu ouvi falar algumas coisas. Eu conversei com ele rapidamente uma vez que eu encontrei, porque eu conheço ele, que eu sou de Santo André, ali no ABC, vizinho dele ali, e a gente se conhece por questões de morar perto, enfim. E ele me falou assim, vai ser coisa boa para vocês lá, estamos pensando em coisa boa. Ele me explicou que era alguma coisa no sentido de fazer também por faixa de número de leitos, enfim, alguma coisa nesse sentido aí. Que é uma coisa que não envolve daí só a engenharia. Quando ele fala de núcleo de engenharia de segurança do paciente, ele estava falando que eu estou acompanhando o teu trabalho lá no CREA, enfim, que era fazer não só para engenharia de segurança, engenharia clínica, mas fazer assim, parte de civil, elétrica, ter um responsável técnico, que seja o responsável técnico no hospital, daí o cara tem que ter o registro desse cara. Como tem um médico que é o diretor clínico, tem um cara que é o diretor desse núcleo registrado na Anvisa, que tem que ser engenheiro. Daí para a parte, daí tem umas atribuições específicas, enfim, a gente conversou por cima. Ele falou que até, aí eu faço meia culpa, que eu que estou devendo uma visita para ele, que ele falou para fazer uma visita para ele lá em Brasília, para a gente bater um papo sobre isso, eu não tive como ir ainda, até para entender melhor o que ele está precisando lá, até porque ele falou que precisa de ajuda nesse sentido. Mas eu acho que boas coisas virão aí nesse sentido para a gente. Mais alguém? Fala para eles não se estenderem, eu que me estendo demais, né? Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Bem, pessoal, então, para fazer as considerações finais, queria chamar o presidente do CREA, Fernando Dacal. Agradecer a presença de todos, agradecer ao More, transmita meu agradecimento ao presidente Vinícius Marquesi. Eu creio que deu para dar mais ou menos uma pincelada, More, uma orientação na experiência de vocês para o que a gente vai iniciar esse trabalho.
eu diria que não é para se assustar. A ideia nossa não é chegar logo punindo, embora as resoluções mandem que seja lavrado logo o auto de infração, mas o que a gente quer é fazer um trabalho para que a sociedade seja protegida. Então, se houver ainda necessidade, nós voltaremos, ou com o Mori, ou com outra pessoa, mas que a gente mantenha. Eu sei que tem facilidade de alguns hospitais que têm uma gestão de engenharia, que tem um responsável técnico, é fácil da gente conversar, mas também teremos algumas dificuldades. Mas as primeiras visitas serão educativas. Eu vou pedir ao CREA São Paulo essa cartilha de vocês, até para que a gente distribua no primeiro momento. E então, estamos à disposição de vocês, profissionais, que tenham dificuldade, que haja necessidade de que a gente tenha uma nova orientação, o CREA se coloca às ordens. Mas esse processo de fiscalização agora nós vamos intensificar, principalmente nos ambientes públicos, porque quando há um sinistro, nós somos cobrados. Quando há um problema, a sociedade vem ao CREA. Então, nós vamos iniciar esse processo, vamos começar com esse hospitalar, vamos fazer, já está programado, a gente não conseguiu ainda implantar, que é um trabalho sobre acessibilidade, que o Conselho Nacional do Ministério Público vem cobrando constantemente, né? Então, é bom seguir a norma 5674 de fazer o plano de manutenção, no caso aqui das clínicas e hospitais. Maceió tem uma lei que exige, de uma hora para outra, a gente tem cobrado muito da prefeitura, que a lei é municipal, nós não podemos fiscalizar no seu exercício profissional, queremos fazer junto, mas ainda não conseguimos. Então, estamos às ordens de vocês profissionais, de vocês arquitetas, viu? É bom a presença. É bom a presença. Nós temos um relacionamento hoje bom com o CAL. Estamos iniciando um relacionamento muito bom com os técnicos. É claro que vão haver alguns conflitos, mas eu acho que é dialogando que nós resolveremos. Tá? Porque gera muito problema de acobertamento e de sombreamento. Tá? Eu acho que é fácil a gente resolver isso no diálogo. Muito obrigado e uma boa noite.